Estamos começando Camisa de Flanela, podcast de cultura pop e outras coisas que forem aparecendo pelo caminho. Eu sou o Fernando. Eu sou o Renan. E hoje nós estamos direto da Fortaleza da Solidão para falar do Superman nos cinemas. Não de todos os filmes, mas da maior parte. Então, vamos lá! Antes do programa começar, vou só deixar um recado. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Blue Sky, TikTok e Trends. Nosso e-mail é contato@camisadeflanela@gmail.com. Mande um e-mail pra gente também. Assine nosso canal no YouTube e nos siga no Spotify. Agora, fique com o programa. Hoje a gente vai falar sobre os filmes do Superman, com exceção do Man of Steel, né, e dos filmes mais antigos. Então a gente vai abordar a quadrilogia, depois o Returns e depois o Superman de 2025. Por quê? Porque a gente vai falar de filmes que tem um mood mais conectado. O Man of Steel, ele tem um mood muito diferente desses filmes, ele parece uma coisa mais à parte, né. Então por isso que a escolha foi falar da quadrilogia, do Returns e depois pular pro 2025, né. Exatamente. Parece que ele tá querendo seguir uma coisa diferente, né? Ele vai por um outro caminho, né? Ele é uma interpretação do Superman um pouco diferente e tal. E mesmo que o filme novo de 2025 ele não seja uma continuação, ele tem um mood parecido, né? Tem um clima mais leve. Tem um clima mais parecido. Toca música, que toca no toca a música tema, né? É. Então ele tem ali seus aspectos, né? E tem a cueca por cima da calça. Então vamos iniciar falando do filme do Superman de 1978. Sim, é o primeiro produzido pelo Salkind, que adquiriu os direitos de produção. Exatamente. E ele tem uma parada muito bizarra, que, cara, ele foi filmado o 1 e o 2 simultaneamente. E a inspiração disso é porque, uns anos antes, em 73, eles tinham feito os Três Mosqueteiros, dividiram o filme no meio, daí eles lançaram os Três Mosqueteiros e depois os Quatro Mosqueteiros. E deu certo, foi uma bilheteria muito boa. E isso influenciou a ideia deles de vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez vamos avisar a galera. Porque dos Três Mosqueteiros eles não avisaram ninguém. E deu um problema dos atores. Pô, a gente tá aparecendo em 2 filmes e só foi pago por um. Então. E até no Superman, quando eles estavam com mais ou menos uns 75% do segundo filme pronto, o Richard Donner falou assim, calma, vamos acabar o primeiro e depois a gente volta. Né, cara? Só que depois o pessoal falou assim, tá, tudo bem, a gente pode parar e depois voltar, mas e se o primeiro fracassar? Então. A gente faz o quê, né? Tipo assim, continua o segundo mesmo assim, joga fora, né? Mas era algo muito certeiro. Tava numa época muito boa, tipo, era um personagem muito famoso conta da série de TV. Muita gente conhecia pela série do George Reeves, né? Então era uma coisa que tava criando um momento, né, pra ser lançado no filme e ia ser um sucesso. Sim, e também porque, por exemplo, o filme 2 e o filme 1, o início dos dois é muito conectado. Digamos assim, que se o filme 2 não tivesse saído, o início do filme 1 ficaria muito em aberto. Sim, porque... Né? E aí, vai pra onde essa história, vai pra onde, né? Eles pegam um elenco ali pra fazer o Zod, a Ursa e o... Dan? O cara forte, eu não lembro o nome dele. Pegam eles ali, só que depois, por exemplo, se eles simplesmente só desaparecessem, todo mundo fica pensando, falar, ué... Pra onde foi esse pessoal, Onde foi esse pessoal, né? Mas é bem interessante. E acho que isso remete um pouco ao escopo do roteiro, do primeiro roteiro do Mario Puzo, né? O Mario Puzo ele ficou acreditado como história, né? Ele escreveu o primeiro roteiro, tipo, né? 500 e varada de páginas, porque ele já escreveu do 1 e o 2 de uma vez, né? Ele foi chamado por conta do sucesso do Poderoso Chefão, né? E chamaram ele pra fazer o roteiro do Super-Homem. Ele escreveu basicamente um livro, né? O que hoje eu fico pensando, imagina se isso fosse adaptado em quadrinhos. Pois é. Tudo bem que ia ser um quadrinho enorme, Ia ser um quadrinho enorme. Mas eu fico curioso pra saber É interessantíssimo. Como seria se tivessem feito um quadrinho disso. Depois eles chamaram mais 2 pessoas, se não me engano, um casal, pra trabalhar no roteiro. Eles colocaram muita parte da comédia que tem no filme, né? E por último, entrou um cara interessantíssimo, que o nome dele é Tom Mankiewicz. Escritor muito bacana, que ele tinha sido chamado porque ele tinha trabalhado nos filmes do James Bond. E daí ele é um cara muito amigo do Richard Donner, né? Por isso que ele foi chamado também. E ele faz a versão final. Tem muitas falas que foi ele que colocou. Então, muito tá muito dele lá. Nossa, ele também reduziu, tipo assim, o roteiro com 500 páginas é muita coisa. Um roteiro para um filme mede de umas 100 e poucas páginas. Então, tipo assim, esse trabalho de decupagem que eles fizeram, né, foi muito importante. No final das contas, a revisão do roteiro... O que o Mankiewicz fala é que ele releu a primeira versão e falou, eu quero manter o que tem de melhor aqui. A estrutura, né? o argumento, tudo foi mantido, né?
E isso é muito importante, porque dependendo do momento da franquia, um roteiro de 500 páginas ainda seria muito. Mas ainda mais sendo um filme de estreia, é muita coisa, né? Mas o roteiro não foi totalmente descartado também, não, porque, não claro, foi... além de terem pago o cara, não foi descartado, quis dizer no sentido de que ele foi reimaginado, sim, né? Ele mas foi revisado, né? Mas ele é um roteiro que estava muito de acordo com a ideia que os produtores tinham, que não era fazer um negócio camp. Não era fazer uma coisa Batman 66, era dar um aspecto... Tá, é um filme de quadrinhos, mas é também um filme sobre um personagem muito presente na cultura. E queriam né? que fosse, né? Tipo, inicialmente até rolou o papo dele acabar sendo um filme que mas acabou não sendo, que é bom, né? Ele tá muito na vibe de um épico, sabe? Por exemplo, como o Ben-Hur, sabe? Que tem ou um King Kong, que tem cenas espetaculares, mas ele ainda é levado a sério dentro daquele universo, sabe? Sim. E depois, assim, infelizmente acabou tendo uns problemas também entre os produtores e o próprio Richard Donner, né? Sim. E aí rolou briga entre eles, é por isso que quando eles de fato foram retomar o Superman 2, já trocou o diretor. Depois em 2006 que ele lança o corte dele mesmo, pensando como era. E a lista de elenco pra esse filme, pra escolha do Superman, foi muito curiosa, né? Sim. Esse é um momento, assim, muito específico da produção e muito interessante. Eles chegam quase a chamar um dentista pra fazer. Tinha um membro, acho que da produção, que falou pra galera, olha, tem um cara que é meu dentista, ele é muito parecido com o Superman, eu vejo o Superman nele toda vez que eu vou fazer um tratamento. Só que eles foram ver e, de fato, o cara era parecido, mas tava meio velho já. Tipo, imagina, a ideia era lançar uma série de filmes e o cara já tava quase com 50 anos. Naquela época. Naquela época. Porque o Superman, ele começa com 30 anos, mais ou menos, né? Embora o Christopher Reeve, ele tem 24, 26 anos, ele é mais novinho. Mas é isso, imagina o Superman já Cara, se eu não me engano... Já seria o Superman do Reino da Manhã. Mas né? se eu não me engano, eu acho que o próprio Christopher Reeve ou alguém da produção fala isso em uma entrevista, que é... George Reeves era o Super-Homem e ele era muito um cara dos anos 50. O cabelinho, forma física... Eles precisavam de um cara que se enquadrasse no imaginário que as pessoas têm e, ao mesmo tempo, fosse um cara dos anos 70. Que muda essa questão visual, do cabelo, né? E do também físico também. A ideia de trazer um ator menos conhecido é legal, porque pensa que até faz sentido pra história, porque o Superman, ele vem de outro planeta e depois ele aparece pro mundo. Não aparece pro mundo de forma progressiva, ele simplesmente aparece pro mundo. O Superman, ele vem... Cara, eu vou te perguntar, dessa lista... Qual seria, não vale o Christopher Reeve, mas da lista dos famosos, qual você gostaria? Pela bizarrice, pode ser? Cara, pela bizarrice? Pela bizarrice. Pela bizarrice. Cara, o Arnold, né? Nossa, o Arnold é... seria... Sabe o que o Arnold poderia ter sido? Um bizarro da hora. Bizarro. O Arnold poderia ter sido um bizarro... E daí coloca o Stallone de Super-Homem. Nossa, o Stallone... Cara, sensacional. Meu Deus, que horror. Mas o Arnold como bizarro até ficaria interessante. Mas dessa lista, nossa, quem tá na lista, né? Tá o Clint Eastwood, o Robert Redford. Nossa, foi uma lista enorme, porque o pessoal acha que o Christopher Reeve demorou pra ser escolhido. Cara, eu iria pelo dentista, dá uma chance pro cara. Dá uma chance. O Christopher Reeve, no documentário dele, ele tava fazendo uma peça de teatro, né? Até então ele tinha feito um longa-metragem, e depois ele tava fazendo teatro, tinha feito escola de teatro junto com Robbie Williams e tal. Essa amizade dos dois é bem interessante. É uma amizade incrível. E aí um dia eles estão fazendo uma peça e de repente ele recebe uma ligação e fala assim, vem pra Londres fazer um teste. Aí ele falou pros amigos dele de elenco, vou fazer um teste pro Superman. Aí todo mundo, não vai, você vai se vender, que não sei o quê. Cara, pra você ver que esse papinho existe desde sempre, né? Desde sempre. Aí ele foi, né, pra Inglaterra por conta da Pinewoods, né? E ele fez o teste e eventualmente passou, né? E depois, assim, tinham testado muitos atores, né? E ele era um bom ator, só que ele não era conhecido, né? Mas ele atuava muito bem. Aí ele foi, fez o teste e tal. E aí, em seguida, ele era um cara alto. Curiosamente, ele tem a altura do Superman mesmo, né? Que ele tem 1,90 m E o principal, acho que o que chamou a atenção, que ele é um cara carismático e sabia atuar. O que fez ele convencer o diretor também, o cara que estava mais relutante em contratar ele era o próprio Richard Donner, que ele queria ter certeza de que o cara que ia carregar o filme nas costas, literalmente, era um cara que ia representar, né? Então ele estava mais do que certo de querer provar Sim, ele realmente era um bom ator. E né? acho que, se eu não me engano, o que fez ele ser contratado foi essa questão da atuação a mudança, né, do Clark Kent para Super-Homem. Essa mudança de Clark Kent para Superman é uma coisa muito importante, né? E assim, ele era um cara que ele tinha quase todas as características, mas ele era magro, né? Embora ele fosse um cara que gostava de atividade física e tal, mas ele não era, acho que ele não era um cara muito da academia, né? E aí
o treino dele, a rotina dele. O Darth Vader treinou o Superman. Darth Vader treinou o Superman, porque ele já tinha sido o Mr. Universo, né? E aí ele foi lá e passou a rotina de exercício pro Christopher Reeve, né? E ele realmente deu certo, porque ele ele se empenhou em ficar forte, e ele ficou forte, né? Ficou bem forte pro papel, né? Aí vamos pras filmagens, né? Eles iniciam e tal. Assim, só um parênteses, né? A gente tá falando um pouco mais sobre o processo de gravação do 1 e do 2, porque é onde a coisa se definiu um pouco mais. E é um filme muito importante para a história do cinema, né? Que ele definiu muito que a indústria ia virar depois na questão de blockbuster e filme de super-herói, adaptação de quadrinhos. Assim, ele é um filme que estava saindo numa época também que filme sci-fi tava beirando sair e virar os filmes de sucesso que são hoje em dia. Ele começou a ser produzido antes do Star Wars, ele saiu depois, um ano depois, mas ele começou a ser produzido antes. E são basicamente 3 ou 4 filmes que meio que definem essa época pra esse gênero, que é tipo Super-Homem, Star Wars, foi o Alien, foi do Spielberg. Pré-anos 80, né? Porque anos 80 a indústria mudou muito, né? Mas são esses filmes que meio que definem o Mr. Tornar. Bom, e aí, então por isso que a gente tá falando um pouco, nos próximos a gente foca um pouco menos na questão de produção, né, deu só uma pincelada, mas como foi o início em resumo, né, se hoje a gente tem filme de Superman saindo é porque começou ali. Cara, eu acho que dá pra ir além, se você tem filme de heróis saindo no geral. Não, sim, é que eu quis dizer que se até hoje a franquia do Superman existe, também, claro. Porque iniciou, a gente tem que focar bem nesse início pra explicar o porquê que até hoje porque você falou filme de herói, mas em específico porque o filme do Superman ainda sai, né? Então, mesmo o filme de 2025 ainda tem características de um filme de 78. De um filme de 78, pois né? Pô, e por que um filme de 78 teve uma continuação em 2006, né? Exato. Tipo assim, porque é algo muito forte, algo muito forte, né? Então é isso, né? Os efeitos especiais, né? Que foram revolucionários pra época. Conseguir fazer o efeito de voo foi uma coisa muito importante, mudou muito. Acho que a direção do Richard Donner também é muito certeira nesse primeiro. Ele é um cara que vinha da televisão, ele fez alguns filmes B, e o último filme dele tinha sido A Profecia, com o Gregory Peck, que ele pega muito nessa questão de pegar um tema sobrenatural e tentar trazer verossimilhança pra ele. E que foi um dos filmes que definiu a escolha dele como diretor, né? Porque ele foi muito bem nesse filme, né? Sim. Bom, sobre o filme em si, o filme começa em Krypton, né? E ele começa... de novo, né? Voltando um pouquinho pra história de produção, mas diz que é a escolha do Marlon Brando que meio que definiu que é um filme sério, né? E ele começa com uma cena séria, né? Uma cena de um julgamento. Ali tem não só o julgamento rolando, mas logo em seguida a questão da crise que Krypton tá surgindo e o pessoal não acreditando no Jor-El, né? Isso é uma parada que eu gosto muito nesse filme, e do começo você já nota isso, que é... Quando você vê o Krypton, ele é muito um filme sci-fi, de visual, assim, é uma ficção científica. Quando vai pra Smallville, é meio... quase aquelas pinturas do Norman Rockwell, sabe? Aquela coisa da América perfeita, bonitinha, não sei o quê. E quando vai pra Metrópolis, já é uma coisa mais moderna, até meio suja, sabe? Sim. Então ele é bem definido nesses atos, assim, visualmente. E se eu não me engano, as gravações foram feitas cada uma num ponto diferente, né? Tipo, as gravações de Krypton foi feita na Inglaterra, a Fazenda foi no Canadá e depois em Nova York. Pontos muito diferentes, né? Mas realmente, a Fazenda em si, ela é um dos momentos que eu acho mais legais do filme, porque é uma fazenda real mesmo. Não é um cenário, né? Sim. É uma fazenda. E você entende que é nos anos 50. É uma fazenda ali, beleza, uma fazenda e tal. É uma coisa até meio American Graffiti, né? O pessoal ouvindo a música da época, o jogador de futebol, as roupas, o visual, o carro, né? O carro, até, tipo, o jeito da escola, tudo ali é muito da época mesmo, né? Bom, a cena inicial de Krypton é muito legal. Eles usam aquelas roupas reflexivas, né? Que foi também um material que eles estavam usando pra fazer um fundo. Eles acharam legal no efeito da câmera. E depois vestiram os atores. E o que é legal é que, de início... Cara, uma coisa que eu já gosto, o filme abre com a página de quadrinhos, né? Meio que ele assumindo que, essa é a fonte que a gente tá indo. E o que você comentou do visual, de cada um tem um brasão diferente. Isso depois eles repetem, né? E voltando ao Zod, seu vilão. Cara, o Zod nos quadrinhos não é um grande... Pelo menos na época. Ele não era um vilão famoso. Quer dizer que eles leram aquilo e foram atrás do material base pra trazer muita coisa. Porque, e é legal, né? Porque o Zod ali, ele fica como, que nem eu falei, ele te instiga a querer saber mais sobre por que aconteceu aquilo, quem é aquele personagem, por que ele tá sendo condenado.
E como a gente comentou, como os filmes foram filmados em paralelo, né? A gente tá instigado em querer saber disso, e eles já sabiam que ia ter mesmo. Eles já sabiam que eles iam contar aquela história, né? Mas no primeiro momento ela fica em segundo plano, né? Logo em seguida tem a questão de Krypton estar colapsando, né? E aí eles colocam Clark na nave. E aí é uma das coisas que eu acho mais legais, né? Porque aqueles cristais que eles colocam juntos, eles seriam um sistema de armazenamento muito avançado e uma coisa... algo muito, meio além da compreensão. Muito legal, né? E aí tem um cristal verde, né, que é o cristal que inicia a parada, e ele vem. E é interessante que ele vem pra Terra, e a nave, quando já vem trazendo ele, o Jor-El vem conversando com ele a nave inteira, né? E a nave, ela deixa de ser um foguete e ela parece muito mais uma estrela, né? Uma representação de uma estrela. E ela vem vindo e tal, e aí é legal que o Clark, ele entra bebezinho mesmo, e quando ele chega na Terra, ele já chega há uns 2 anos, talvez. Como se, tipo, passou um tempo, Passou né? um tempo ali, né? Então ele vem ali e tal, e o Jor-El meio que conversando com ele, entretendo o bebê ali, trocando uma ideia. E aí ele chega na Terra. E uma coisa que eu acho legal nessa representação do Jonathan e da Martha é que eles já são... Que é um ator muito bacana, o Glenn Ford, né? Sim, mas o que eu acho legal é que eles já são um pouquinho mais velhos, né? Sim. Nos quadrinhos iniciais, eles já são um casal um pouco mais velho. Sim. Que sempre quiseram ter um filho e não conseguiram. E aí quando eles adotam o Clark, eles já são um casal mais velho, né? Então eu achei legal eles trazendo essa referência também. E é muito boa essa parte, né? Esse início dele ali em Smallville, que nem você falou, né? Dá muito aquele climinha de cidade do interior mesmo, né? Sim, dá. Tipo, dele tendo que esconder os poderes ao mesmo tempo. E a fotografia dá a impressão como se fosse uma pintura mesmo, né? Dá. Algo muito bem iluminado. Eu gosto muito da cena, tipo, dos efeitos, por exemplo, aquela cena que ele corre do lado do trem, claro, né? Você fala assim, mas você vai comparar com... Não, claro, se comparar com hoje, não pode, né? Cara, é muito da hora essa cena. É bem legal, Nossa, né? eu lembro que quando eu era criança, eu via aquela cena dele correndo do lado do trem, eu ficava empolgadíssimo, cara. Eu achava muito maneiro, tá ligado? Eu falava, nossa, como é que esse cara correu do lado do trem? E 2 atores que participaram da série do George Reeves, eles estão dentro do trem. Então meio que tem uma referência. É verdade, porque dentro do trem a Lois tá dentro, né? Aí ela tá lendo um livro, ela fala assim, eu vi um cara correndo do lado do trem. E os pais, Lois. Pais, né, dos anos 70. No Lois, vamos te ignorar. E depois pra frente tem a cena meu cigarro. Não, depois pra frente tem a cena do gatinho, né? Que ele salva o gatinho, daí a menina fala, eu vi um homem voando. Daí acho que você ouviu uma palmada, ou a mulher fala, não minta mais. Olha, acho que eu vi, não, Lois, lê seu livro aqui e me deixe fumar em um lugar fechado. Algo assim. Depois tem a primeira carga dramática do filme, que é a morte do pai dele, né? O Jonathan Kent. Essa parte tem uma cena que eu acho interessante, porque ele fala assim, né? Poxa, ele fala dos poderes. Poxa, eu tenho poderes, eu poderia fazer muito mais coisa e tal. Aí depois ele fala, eu sei que você poderia, mas nesse momento é melhor você deixar e futuramente acho que você pode revelar isso. Ele pergunta e o próprio Jonathan fala, mas eu também não sei. É legal, tipo, dar essa sensação de, tipo... Eu vou te orientar, eu vou te ajudar, mas eu também não tenho todas as respostas, né? E o livro dele fala assim... A dúvida, né? Lembra que eu falo, eu também não tenho muita noção. É algo muito fora do... do que você vai fazer, né? Tipo... E aí eles apostam aquela corridinha, infelizmente ele já tem problema cardíaco, né? Acaba falecendo, e aí tem o primeiro momento do Clark... Cara, e a música, o pessoal lembra muito da música tema do Superman, que né, dura até hoje, muito reconhecida, mas a trilha sonora, no geral, do filme é muito bonita. Muito bonito. O filme em si é muito bonito, né? Você falou uma coisa muito legal, né? Tipo assim, parte dele na infância, adolescência, muito bucólica, quase uma pintura mesmo. Sim. Depois Nova York já é uma coisa super moderna, ágil, né? É meio que um choque de realidade. Tipo, o cara talvez jovem tinha a ideia do mundo perfeito, de se descobrindo, olha que aventura legal, e depois quando ele vai pra Metrópolis, tem criminosos, ele é assaltado, né, problemas políticos e ao mesmo tempo também que Krypton é super sci-fi, né? Tudo cheio de elipse e coisa fluorescente, assim, né? E o design do filme é muito legal, né, cara? E assim, não é uma coisa que vai pra um lado muito surreal, mas ele difere bem as 3 partes do filme. As 3 partes. E é legal que, bom, quando ele vai fazer a Fortaleza da Solidão, né? Eu acho o design daquela Fortaleza da Solidão muito bonito. Cara, tanto que ficou... Eu acho que nos quadrinhos era no Ártico, mas tinha aquela fechadura gigante, né? A fechadura coffee shop que só ele levantava. E daí eles deram um update
Ultimate que ficou Ficou até bonito. E é legal porque ela tem uma coisa ali já naquela época que você sente uma mistura. A Fortaleza da Solidão é uma mistura do bioma da Terra com o bioma de Krypton. Ah, é, verdade. Né? Vê, tipo, na estrutura ali dela, interna, que ela tem essa coisa meio geleira, mas ao mesmo tempo cristal, assim, aquela coisa meio, né? E é legal porque é o momento que dá o salto temporal no qual ele fica aprendendo sobre Krypton, aprendendo sobre os poderes, aprendendo sobre tudo sobre ele. Então é legal isso, porque quando ele sai de lá, ele já tem plena noção do que ele é, de onde ele vem. Ele segue uma estrutura muito... A gente falou de filmes que foram inspirados pelo Superman, né? Mas um deles que foi muito inspirado também é o Batman Begins, né? Em ambos os filmes você sente muito essa jornada. Essa literal jornada. É uma jornada. Mano, essa jornada do Superman é muito bem feita, né? Tipo, ele ter esse momento de autodescoberta é legal porque, por exemplo, você pensa, tá, o Jorel é um cara que é um cara inteligente que ele manda numa navezinha, aqueles cristais, todo o conhecimento de um planeta, né? E ele passa 10 anos ensinando o Clark sobre aquilo, né? Por mais de 10 anos, eu acho, né? Sai de lá com 30, mais ou menos. Sim. Ele entra com uns 17, 18? Por aí. Sai com uns 30. Aí ele vai pra lá, quando já mostra, ele já tá com a roupa do Superman, o cabelinho já tá perfeito. Ele tá pra sair dali e ver a aventura, né? E aventura, né? A gente tem o primeiro choque, né? Que aí vem o início dele em Metrópolis, né? Que aí ele chega no jornal. E uma coisa legal no jornal, porque ele já chega contratado. Ele já é o primeiro dia, né? O Perry fala, esse é o Clark Kent e tal, vai iniciar aqui no planeta Diário. E esse filme ele tem uma questão que ele inverte um pouquinho a lógica das coisas, que é, se você vê o seriado antigo, era muita questão do 90% do tempo ser o Clark Kent como jornalista, e ele investigando alguma coisa. E no último segundo, assim que ele não conseguisse mais resolver aquele problema... Ele ia virar o Super-Homem. Claro, por questão de dinheiro também. Por questão de dinheiro. A série... Mas é inteligente fazer isso. Naquela época a série de TV tinha, tipo, 50 episódios por ano. Não era um orçamento de cinema, orçamento baixo. Não era algo muito... Mas enfim, daí o filme ele já mostra... Ele dá o foco mais no Super-Homem. No Superman. E é muito legal isso, né? Porque, tipo, depois eles exploram melhor isso na questão do como é que ele consegue, tipo assim, tá como Clark Kent num lugar e em seguida estar como Superman e ninguém desconfiar, né? Porque ele é muito rápido. É muito rápido. No filme dá a sensação de que ele é extremamente rápido a ponto de, tipo, você olha pra cá, ele tá de Clark, você olha pra frente, ele tá de Superman. E você fala, ué... Tipo, isso faz as pessoas não desconfiarem, entre aspas. Né? E é legal porque a primeira parte dele com a Lois Lane, que tem o assalto, ele segura a bala. Ele segura, né? E dá a sensação pra Lois que ele é meio bobão, que ele não... Sim. E aí ali ele tendo que fazer uma escolha muito difícil de ter que esconder os poderes dele e fazer um papel de bobo. E ao mesmo tempo salvar... E ao mesmo tempo salvar ela, né? Ele faz papel de bobo, ele salva ela e ele ainda mantém o disfarce, né? Tipo, fazer um papel de ridículo pra manter a identidade dele segura, né? Cara, e são cenas muito divertidas, né? Essa dualidade que ele traz é muito bacana. Ele tem muito conflito, né? Sobre o lado humano dele, né? Ali, e o lado superpoderoso, né? Bom, aí temos o Gene Hackman como... Sim, ele recém-saído do Operação França, né? Cara, que ele é um cara que é muito divertido de você ver a atuação dele. Tipo, gostando ou não da versão, ele é divertido ver. E tem uma coisa curiosa, né? Ele tem o núcleo dele, que tem o sidekick dele, e tem a... que é Taskmaster. E depois no Superman de 2025... A menina chama Taskmaster também. E é legal que ele dá uns gritaços, assim, chamando a mulher. Nossa. Cara, interessante. A base dele é muito legal. Que tipo meio um lugar abandonado, underground. E ela zoa, né? Ela fala assim, mora em Nova York, eu tenho meu império, ela 70 metros quadrados no esgoto, né? Tipo, no subsolo. Ela meio que desdenha, assim, dele, né? Ele fica, pô, tá ligado? Mas é da hora a base. Tem uma piscina, tem uma biblioteca da hora, assim. A base dele é interessante. É uma base legal, É uma base legal. É interessante ter uma hora que ele tá dentro da piscina, né? Ele pede pro cara trazer o roupão dele, né? Aí ele coloca o roupão e a barra do roupão molha. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, será que é isso mesmo, né? Aí ele pega, veste o roupão ali pro cara e fala, da próxima vez, me entrega o roupão quando eu sair da água. Sim. Eu falei, então ele notou. Tipo assim, não foi só eu olhando assim, pô, isso aí tá estranho, né? Tipo, só que na real ele sai, assim, ele zoou o cara, falou, pô, cara, pelo amor de Deus, né? E mostra ele dando um olé na galera que tá investigando ele, né? Que é uma base muito escondida. E o pessoal não saca como entrar lá dentro. Exatamente, tem essa parte. Eles matam um policial, né? Eles matam o policial no trem, né? Eles vão tentar chegar, eles acabam não chegando, né? E depois o Superman, ele consegue acessar essa base, porque ele é o Superman, afinal de contas. E entra a versão de 3 horas do filme, que era a versão que passava na televisão, né? Que
pra preencher o horário e tudo mais. Nessa versão, quando ele entra na base, tem umas armadilhas. Então eles atiram nele, daí vê que não olhando, Isso andando. tem mesmo. Daí já é fogo, né? E a última é gelo, que tenta É congelar verdade, ele. tentam congelar ele. Só que a versão normal, ele só empurra. A versão que tá no streaming atualmente... Edição estendida. É estendida, que tem essa parte das armadilhas. São as armadilhas bem quadrinhos mesmo, né? Mas são as armadilhas pra parar uma pessoa normal, né? E são coisas que você esperaria de um covil de vilão de quadrinhos mesmo, né? Cara, Que tem essas eu acho armadilhas. sensacional. Não, eu também acho. Eu acho legal eles trazerem esse lado, Cara, né? eu acho que tem que voltar o vilão que gasta dinheiro com coisa inútil. Que a gente sempre brinca, né? Quem que é os caras que projetam isso, né? Tipo, o cara que ele- projetando umas metras. Ué, isso aqui não tá, Ju. Que história é essa, cara? Ju? Ou os de agência de publicidade que faz logotipo pra vilão, faz identidade visual. Nossa. Imagina contratar essa galera, O né? Coringa tem os capangas dele, tem a agência, né? Que faz o marketing do Coringa. Cara, deve ter uma agência só de vilões, assim. Ele vai falar, a gente tem um case muito bom dele, apresenta esses vilões Ele muito faz uma famosos. apresentação, né? Isso resulta num conflito muito grande, né? Porque o Lex Luthor ativa 2 bombas, né? Uma pra cada lado. E isso gera o primeiro conflito do Superman no filme, que é a ideia pra que lado eu vou. Quem eu salvo primeiro. Que é uma coisa que ele faz isso justamente pra testar Mas o Superman, né? o Teshmaker fala, eu te salvo se você prometer salvar minha mãe primeiro. Exato. Ele com o colar... Corrente de Kryptonita. Não, tudo bem, né? E aí ele voa lá primeiro e nessa aqui ele perde o timing pra salvar a Lois, né? Sim. Que é o primeiro momento em que ele gira, depois disso ele gira até ao contrário. É. E aí ele volta pra pegar a Lois, assim. Mas é interessante esse momento desse primeiro conflito dele, né? E, cara, é muito interessante porque ali ele já tem aquela questão do não interfira na Terra de maneira tão... Na história terrestre. Né? não tão incisiva. E aí quando ele gira a Terra ao contrário, tipo, é interessante que ele vai... A Tashmaker fala isso pra ele vai, né? Salva primeiro, depois quando ele vai não dá tempo. Aí já é um indício do que ia acontecer no 2, que é ele quebrando uma regra porque ele ama a Lois. Ele faz isso e depois no 2 ele vai desistir dos poderes pra ficar com ela, né? De alguma forma. E é algo muito legal, né? Porque mostra o lado humano dele E aflorado, falho, né, cara? E falho, né? Aí ele vai... Essa cena eu acho muito louca, porque quando ele chega e vê o carro da Lois jogado, batido e a Lois morta, né? Cara, fica um silêncio, fica né? um É uma silêncio cena pesada. e quebra com o grito dele, né? E aquele grito é muito forte, né? Tipo, você vê que o cara ali... Ali você fala, mano, Christopher Reeve é um baita ator. Cara, e é uma cena muito boa, porque ele tá salvando todo mundo e a trilha sonora é muito foda. E quando chega esse silêncio que a gente fala, é uma coisa tipo, tá, aqui ficou tensa a parada. Aqui ficou tensa, né? Você vê que, tipo assim, mesmo sendo o Superman, o homem mais poderoso do mundo, ele ainda perde. Ele ainda pode perder, ele ainda pode falhar, né? Aquela frase do Lex, né? Mind over muscles. E aí ele grita, gira até o contrário e salva, né? Cara, não tem. Assim, claro, né, tem os problemas de lógica, mas é uma cena muito espetacular. Ainda é uma cena muito espetacular. Sei, acho que eu não curto tanto essa dele Sério? girar. Não, eu acho a cena bonita, cara. A cena é bonita, mas eu acho meio estranho ele girar. Se bem que tem filme de quadrinhos também, né? Mas. Sim. Muita gente não gosta mesmo. Tem uma galera que defende que a Lois devia morrer e devia continuar. É o que eu acho muito idiota. Eu também acho muito idiota. Eu acho que poderia ter pensado numa viagem no tempo diferente, sabe? Poderiam ter. Eu não questiono a viagem no tempo. Eu gosto da ideia dele voltar no tempo e refazer. Cara, você não acha que isso também foi um problema de... Tava chegando no final do filme, mas não era o final porque o roteiro levava até o 2. Dá a impressão que teve um probleminha lá de como a gente vai terminar mas ao mesmo tempo não é o final da história, porque o 2 tá meio que... Tem que ficar em aberto pra ele fazer as coisas do 2. E uma das bombas tem que explodir e na verdade depois vai ter o problema da continuação, que é eles vão descartar tudo isso e... Bom, e aí em resumo o filme vai concluindo dessa maneira, né? Ele volta no tempo, salva a Lois, salva o Jimmy, e aí coisas meio que nem você falou, né? Ela se resolve pra iniciar o segundo filme, né? Sim. E no segundo filme... A versão de cinema. Sim, versão de cinema que foi, mais da metade dele foi gravada. Aí volta a conexão com os Três Mosqueteiros, né? Que eles chamam o Richard Lester, que também dirigiu o filme dos Beatles. Sim, ele era bem envolvido com os Beatles nos anos 60, né? E aí imagina o problemão do cara. Olha, a gente tem, sei lá, 80% do filme pronto e você vai ter que voltar pra fazer a continuação. Que B.O. que o cara assumiu. Exatamente, né? Tipo assim, uma produção 75% já filmada, né? Em tese, ele só teria que concluir. Sim.
né? Ele só finalizaria, né? Uhum. Mas não é só isso, né? Tipo... Você vai ter que, talvez, regravar algumas cenas. E regravaram. Precisam regravar, precisam fazer um novo início, porque no corte do diretor original, uma das bombas faz que explode a prisão, né? Do Zod. E daí, nesse, na verdade, é uma bomba que ele é uma mini missão em Paris, né? Que ele salva de um ataque terrorista. Eu assisti a versão estendida recentemente, né? Sim. Que é a corte do Richard Donner de 2006. Uhum. Eu não lembro direito agora, mas se não me engano, o que estoura a prisão do Zod, Na né? versão original é o ataque terrorista. É a bomba do Lex. Ah, sim, tá. Eu não lembro não lembro de agora, eu tô tentando lembrar qual é o efeito que ela causa, que ela quebra a prisão. E é a Zona Fantasma, né? É a Zona Fantasma, é a Zona Fantasma. É. E aí o Zod, a Ursa e o... o Zod, a Ursa e o outro... Então. Aí, como eu falei, né? Eu lembro que é mais ou menos assim, tipo, que o efeito da bomba que quebra a Zona Fantasma, que eles estão aprisionados e eles vêm pra Terra. E aí dá uma sensação meio espaço e tempo, que eles vêm meio que ao mesmo tempo que... Não muito tempo depois que Krypton é detonado, dá a sensação que eles... Bom, em resumo, eles passam um tempo no espaço, aí tem tipo uma poeira cósmica lá, uma explosão que quebra a prisão e puxa eles de volta, né? Cara, é quase, sei lá, uns 30 minutos de filme, assim, focado muito nesse começo, né? É um início que não foca tanto no Superman. Não, é muito louco esse começo, né? Acho legal que tem uma entrevista do Richard Pryor, que depois apareceu no 3, que perguntam pra ele assim, e qual filme você tá mais empolgado pra ver? Ele fala, Superman 2. Daí o entrevistador fala, mas por quê? Você viu o primeiro? O primeiro eu vi, um bom filme. Então, o primeiro tem um Superman, esse vai ter 4. Faz sentido. Aí é interessante que no começo do filme eles chegam na Lua, aí eles acham que a Lua é o planeta. Aí depois eles começam a conversar com os astronautas, os astronautas falam Houston, alguma coisa. Aí eles começam a achar que eles são de um planeta chamado Houston. Aí eles descobrem que não. Aí eles descem na Terra, eles descem numa cidadezinha. Cara, vai uma escalada, né? É uma escalada. Vira uma quebra-pau. Porque o Superman, quando chega na Terra e é criado pelos pais, ele é criado pequenininho e vai crescendo, então ele já sabe o que é a Terra. Eles chegam na hora. Não tem um Jor-El pra dar um... Eles estão aprendendo na hora, eles estão sacando ali, né, o que acontece. Eles chegam na Terra, tal, vão até a Casa Branca. Eu acho legal que a Faora é o nome dela? É Ursa. Ursa? Porque Faora depois é do Man of Steel, né? A Ursa, ela fala pra ela, te chamou de bobão, bate naquele cara. Ela vai colecionando bottom, né? Ela vai pegando os bottoms, assim, colocando na camisa dela. Bom, em resumo, eles chegam até a... Uma coisa me incomoda, cara, o poder de telecinese. Do Zod? Nossa, cara, eu acho meio zoado quando inventam um poder assim. No final do filme 1, tem um momento em que o Lex tira a peruca, né? Quando ele chega na cadeia. Porque, se eu não me engano, cada cena ele tá com um cabelo diferente. E indica que ele é careca. Que ele é careca, né? Depois ele eventualmente tira. E no 2 ele tá full careca. No 2 ele tá... No 2 ele começa careca, depois quando ele chega na Casa Branca ele tá de peruca de novo. Ele tá de peruca de novo. Né? É curioso porque no começo do filme ele tá preso, né? Tem uma fuga incrível. Tem uma fuga, né? Ele e o cara fugindo, assim, da cadeia, né? Aí depois, eventualmente, Cara, é uma fuga, né, inverossímil, não faz sentido algum, mas ela é meio cruel, porque ele deixa o parceiro dele pra trás. Ele deixa o parceiro dele pra trás, isso que eu ia falar. A Teshmark chega de balão, aí o cara tenta subir, só que ele começa a puxar o balão pra baixo. Aí ele pega e meio que abandona o cara e foge. Né, cara? E assim, é uma fuga que, beleza, ninguém vai atrás, ninguém se preocupa. O Lex Luthor fugiu, e aí segunda-feira, né? É que foi um timing muito bom, que ao mesmo tempo que ele faz isso, logo depois começa a ter uma invasão, né? Pode ser. É que eu particularmente acho que o núcleo dele ali com esses 3 personagens... Você não curte tanto? Não é que eu não curto, eu não sei se ele me convence como um núcleo de super vilões ou de vilões que vão combater o Superman, sabe? Eu acho que no 2 é onde ele assume mais o posto de super vilão, que é eu vou mental, tentar me juntar esses 3 caras e voltar isso que eu ia falar. No 2, que deixa o núcleo dele pra trás, o cara ele deixa na prisão. A Teshmark ela acompanha ele até a Fortaleza da Solidão e depois ela também desaparece. Aí depois já corta, a próxima cena dele é quando o Zod já dominou a Casa Branca. Mas a cena dele tentando convencer os 3 a se juntar é muito boa, né, cara?
Aí, Porque então, fica num negócio do tipo, posso oferecer vocês a minha expertise, né? A minha inteligência. Só que ele é o cara mais fraco lá. e ele fica assim, que eu conheço a Terra, né? Vocês não conhecem, né? Então, se vocês estiverem comigo, eu ensino tudo pra vocês, né? Aí voltam os teletransportes do Lex Luthor, né? Porque ele teleporta. Ele tá na cadeia, depois ele teleporta pro Arte, depois ele teleporta pra Casa Branca, já de terno, já de peruca, já de tudo. Você fala, ou seja, teve que passar na base dele na antes base pra pegar dele, trocar de roupa e tal. Você fala assim, só que dos momentos do Lex Luthor, enquanto com todos os outros personagens parece que tem sempre uma passagem de tempo, não. Ele dá TP e vai chegando nos lugares, né? Aí ele chega até a Casa Branca. Não, a viagem, não acho. A primeira viagem. Meio que faz sentido, porque ele, teoricamente, foi de balão até lá. Mas, enfim, essa é a desculpa. E depois ele tá num carrinho... Você entende que é o meio de transporte. Aquele carrinho de neve, que eu não sei o nome. Trenó, né? O trenózinho de neve. Aí a Tasha Mark tá pilotando e ele tá em cima. E ele fica apontando. Acho que é pra lá. Aí ela vai chegando. Os dois vão assim, tá ligado? Cara, outra coisa que me incomoda e não morrem um pouquinho, congelados. e isso é em quase todo filme do Superman, é como eles entram fácil na Fortaleza da Solidão e roubam as coisas. Tipo, meio que a base dele é meio que a base de caverna do Superman, pô. E depois eles dão uma certa corrigida nisso, né? Depois nos filmes mais novos, né? Acho que no novo, né? Que tem uma segurança, pelo menos. Na verdade, no novo tem a melhor segurança, né? Que tem os robôs. Mas assim, vamos voltar, né? Aí eles vão... E esse é o momento que eu acho mais interessante, né? Porque essa coisa vai concluir no início do confronto deles com o Superman. E, cara, mas tem um momento que... Aquele meio tempo lá, aquela meiota que é os dois, isso que eu ia a falar. Lois e o Clark Kent. Cara, é a melhor parte do filme. Aquele o relacionamento dos dois é muito legal. É muito legal, que eles estão se relacionando e tal. E, cara, e não é uma coisa que você vê muito em filme de herói, tipo, o foco vai ser o relacionamento dessas duas pessoas. E esse momento, ele é um momento que é amarrado com o Returns, mas depois no Returns a gente fala sobre isso. Porque é o seguinte, nesse momento, ele vai com a Lois pela Fortaleza da Solidão, ele não sabe o que tá acontecendo no resto do mundo, eles dois estão juntos ali, e aí ele vai conversar com o Jor-El, ele fala, eu vou abrir mão dos poderes pra poder ficar com ela. E o Jor-El fala, isso é um erro e tal. Ele fala, não, é isso que eu quero fazer, né? Você vê que é o Superman se colocando no papel de quem erra também, de quem... E aí ele vai, abre mão dos poderes, e eles dois vão embora dali como, né? E aí andando, porque eles foram voando. Eles foram embora como, né? Voltam andando. E aí eles... Tem a cena clássica do caminhoneiro, né? Não, calma, eles voltam de carro. Quer dizer que o Super-Homem tinha aquele carro na garagem. Na garagem, na Fortaleza da Solidão, né? Ele abre dentro do carro. Mas eles chegam até o momento clássico do restaurante. A briga de bar, né? A briga de bar, a primeira briga de bar dele. Mas é legal porque faz ele sangrar pela primeira vez. E ele fica desmoralizado, que ao mesmo tempo que vê o erro que ele comete, porque ele vê no noticiário a chegada do Zod, né? E, tipo, ele pensa, meu Deus, isso tá acontecendo justo agora. Tipo, ele sente o peso das ações dele. Tipo, você decidiu ficar com a mulher, mas cada ação que você faz tem uma consequência, não são todos flores. É questão de assumir o peso das ações, né? Tipo, nem tudo dá pra você voltar atrás e etc. É aí que tem um ponto que eu acho também muito legal, porque quando ele volta pra Fortaleza e ele conversa com o Jor-El de novo... Dá a impressão que era esperado, né? Que ele fosse mas fazer na verdade isso. ele fala, eu já imaginava que você fazia isso, porque... Você é jovem e burro. Faz parte do seu processo de amadurecimento errar, né? Então, você não vai errar. E é legal porque dá assim, você fala assim, vai errar só agora, você vai errar sempre, né? Tipo, o erro faz parte da vida, né, cara? Então... o Christopher Reeve entrega aí, né, cara? Ele vai muito bem ali. Do que você falou, versão do cinema, quem fala é a mãe dele. Não, esse é no 3, se eu não me engano. Não, no 2. No 2? Não lembro. A versão do Richard Donner é o Marlon Brando, e a versão do 2 de cinema é a mãe dele. E que é interessante, porque dá uma certa coisa pra mãe dele fazer, né? Porque porque no filme 3 tem isso, né? A questão é, o Marlon Brando era muito caro. Tem até uma entrevista do Christopher Reeve que o pessoal pergunta pra ele, como é que foi trabalhar com o Marlon Brando? Ele falou, não foi tão legal, porque ele só pegou o dinheiro e foi embora. Ele foi, trabalhou, pegou o dinheiro e foi embora. Tipo, meio que não tiveram não foi aquela coisa... Uma interação. Poder conversar muito. Ele falou que tava animado pra trabalhar com ele, mas depois falou, mano, a gente trabalhou junto, mas não... Não foi tudo isso. Não foi tudo isso, né? E eu acho que foi tipo $2 milhões, assim, que o Marlon Brando recebeu, né? Foi uma grana alta pra época, né? Acho que tem um livro de making of que saiu na época, fala que teve um tabloide que eles inverteram, eles acharam que o orçamento pro filme era o salário do Marlon Brando. Nossa! Daí eles falaram, tipo, caralho, o cara recebeu 40 milhões pra fazer um filme. Tipo, é um pequeno erro, né? Assim, vamos fazer um contrato, me adianta metade, 20 milhões, no resto no fim do filme, depois eu pago os 20 milhões, o cara desaparece, né? Nunca mais 20 milhões na conta. Pois é. Mas aí tem isso, né? Tipo, ele volta, recupera os poderes e aí vem a luta. Aí entre o que você falou de 4 Supermans, é uma luta de 4 Supermans, né? Mano. Eles voam, jogam um outro nas coisas, quebram coisas, né?
E, tipo, ia no meio ali de Metrópolis. Mas vamos te falar, apesar do quebra-pau, que tem algumas cenas legais, o embate mais legal é justamente o final, que, de novo, né, que ele faz a jogada da frase do Lex Luthor, do cérebro vencer os músculos, que ele vence usando a inteligência dele. Porque ali, realmente, ele vê que ele, claramente, ele não tem como vencer no braço. Eu acho legal ele levar a briga pro Ártico também. Ele leva, né? Porque, por mais que ele seja o Superman, ele tá lutando com 3 kryptonianos que são militares, né? Que tem um treinamento que ele não tem, né? De combate físico e tal, né? Não, assassinos, né? Assassinos, ele não mata, né? E aí ele vai lutar com esses caras de igual pra igual, não dá, né? Então ele tem que usar, ele usa a coisa que o Superman tem, que é a inteligência, né? Muitas vezes é deixada de lado, né? Mas o Superman é um personagem inteligente, sim, né? não é um completo idiota, né? Não, ele é um cara bem inteligente, na verdade, né? Tanto que você vê nos quadrinhos que a Fortaleza da Solidão é meio que o laboratório dele, né? Sim. Que ele faz vários experimentos lá, e no filme ele faz isso, ele faz a jogada inversa, né? Ele leva eles pra lá, inverte a sala, né? A cápsula protege ele, a cápsula que transforma ele em humano protege mas ele fala pro Lex Luthor, né? O Lex Luthor, que é um sujeito muito confiável, ele entrega. Ele tá tentando te enganar. É verdade, ele fala pro Luthor, ele fala assim, fica quieto, eu vou ter um plano aqui. Ele já sabia, né? Aí o Luthor, pode deixar, vira, ele vai fazer isso. E no fim, eles obrigam ele a entrar na cápsula, que ele inverteu a... E é uma cena legal, porque imagina você assistindo na época, você realmente acha que, caramba, ele perdeu de novo. Ele perdeu de novo. Assistindo pela primeira vez é muito bom, cara. Porque você fica nessa, tipo, caramba, e agora? O que vai acontecer? Qual vai ser a... Não, porque, por exemplo, se você pensar bem, poderia ser um final estilo Retorno de Jedi. O Luke termina o filme perdendo. Sim. Né? Então, às vezes, no segundo filme, poderia ser tipo isso. O Superman poderia terminar o filme Apesar perdendo. que esse filme tem um final meio doce e amargo, né? Agridoce, que é... Assim que... Ok, ele não perde os poderes, porque ele inverteu, né? A posição dos raios. Da sala. E é uma cena bem legal, que ele se ajoelha, você acha que ele perdeu, mas ele esmaga a mão do Zod, daí ele pega os caras. Essa cena é a redenção dele no sentido do que? Tipo, ganho de vocês com a inteligência, e, cara, né? uma volta muito legal. Aí... Mas o final agridoce que eu comento Só que, não, tem um ponto aí, que a gente esquece. Tem um aspecto. Ele mata todo mundo. Ele joga os caras no buraco e depois derruba a fortaleza em cima deles. Cara, dizem que tinha uma cena que o Zod sem poderes, ele ia ser preso. Aparentemente não foi parar em versão nenhuma. E nesse lance do filme ser remontado e depois não ter cenas filmadas, ou enfim, parece que ficou um final... O final dos 2 filmes, né, cara? Prejudicado por conta da produção. Da produção. Esse final, ele fica um pouco estranho, porque, tipo assim, agora que eles eram humanos, eles poderiam ficar numa prisão humana. Sim. Não daria problema nenhum, né? Cara, sabe o que eu imaginava? Porque, tipo, Superman Returns é meio que a continuação do 2. Do 2, exato. Imagina a volta do Terce Stamp, assim, que volta ele velho. Seria legal. Porque ele, no fim, ele acaba matando todo mundo. Ele joga os caras no buraco. Mano, ele tá jogando os caras num buraco, numa geleira, né? Automaticamente, depois ele derruba a Fortaleza da Solidão em cima dele. Sim. Tipo assim, acabou. Né? E aí depois ele volta, né? Mas o final é que, tipo, ele se revela pra Lois e a Lois tem uma cena muito boa dos dois juntos, né, cara? Que ela fala, pô, não vai dar certo. Eu não sei do que te chamar aqui, sabe? Um diálogo bem legal. É um diálogo legal. Tem uma solução meio mais ou menos, que ele beija ela pra fazer ela esquecer, na versão do cinema, e na versão do Richard Donner ele volta no tempo. Ele volta no tempo de novo e apaga aquele finzinho pra que ele continue, a identidade dele continue secreta. É aquilo que a gente falou, né? A produção dos filmes meio que atrapalhando o finalzinho deles, mas aquilo não atrapalha em nada a experiência, são filmaços, cara. É que aquela coisa, né? Tipo assim, no fim, nada é perfeito, né? O filme é muito bom e tal, mas tem esses detalhinhos que, tipo assim, talvez a gente que dê uma pesquisada pra saber um pouco do que aconteceu nos bastidores, a gente fica, então foi por isso, né? Mas ainda assim são experiências incríveis, cara. Recomendo, se você ainda não assistiu os filmes do Superman antigos, assista. Sim, são muito vale bons, muito a pena. Muito bons. Até pelo relacionamento dele com a Lois, acaba sendo foco muito, principalmente do 2. O romance dele fica bem em foco, né? E, cara, pega muito, influencia muito todo filme de herói, né? Principalmente os Homem-Aranha. Tipo, o primeiro filme é uma história de origem, e no 2 ele desiste de ser o herói. Sim. É sempre isso. A jornada do herói, né? É a jornada do herói. Aí depois a gente vem pro Superman 3. Esse aí sim não tem nenhuma participação do Richard Donner, né? Não tem nenhuma. E o elenco muda bastante, né? Porque volta só o diretor, o Richard Lester. Volta o Richard Lester. A briga ali, o conflito que o Richard Donner teve com os produtores faz com que a atriz que faz a Lois acabe tendo uma participação pequena no filme. Aparece muito pouco. E o Gene Hackman também não volta. Sim. O Gene Hackman, pelo menos, o único que faz sentido você pensar, o Lex tá preso. Sim, e outra, ficar voltando vilão. Né? E ele dá pra você falar... Apesar que arruma um Lex meio genérico, né?
que é um empresário do mal. É um Lex meio genérico, mas até é legal, porque, tipo assim, o Lex em si, até então, não fala muito da origem do dinheiro dele, fica um pouco... Esse cara, ele quer controlar o café e depois ele quer controlar o petróleo. Então você vê que a motivação dele é uma motivação puramente gananciosa. E é um ator interessante porque é o Robert Vaughn, né? E ele fez aquela série, o Agente da Uncle. É um filme legal, inclusive com o Henry Cavill. Cara, tudo se conecta, velho. Tudo se conecta. Esse cara, então é interessante, porque no primeiro momento ele quer dominar o negócio do café, então ele faz aquele... Eu acho que ele manda bem até. Então, não, mas eu digo assim, o núcleo dele, pra mim, funciona mais do que o núcleo inicial do Lex, porque ele é um industrial predador. É verdade. Né? Que ele é um industrial... Mas é meio que aquele núcleo reciclado, que ele tem a garota que... reciclado. O Otis, que meio que vira o Richard Pryor, que é um cara engraçado. Mano, o Richard Pryor é um meta-humano, né? É um meta-humano, ele faz o cursinho lá. Ele faz um curso e de repente, pronto, eu sou o maior hacker. Se a vida fosse assim... Porque, inicialmente, a ideia dos produtores era ser uma história com a Supergirl e com o Brainiac e com o Mr... Big Split. Isso. A ideia inicial é ser eles três. Só que o Brainiac meio que evolui pro supercomputador. O Brainiac meio que dá a sensação do seu supercomputador, que no fim ele incorpora na irmã do cara, Isso, né? E volta E ataca... Mano, é o robô de peruca. É o robô de peruca, né? Ataca o cara e tal. O Richard Pryor meio que faz a vez do Brainiac, digamos assim, Sim, né? Inicialmente ele tá na fila, tipo, pra tentar... Ele vai falando várias experiências de trabalho dele. Ele fala assim, você trabalhou um dia ali. Mas como é que eu ia decorar tantas coisas? É molho especial, hambúrguer e não sei o que. É muita coisa. Aí ele vê lá um negócio de um curso pra computação e ele, mano, é um curso rápido e de repente o cara ele vai trabalhar na empresa do industrial lá, que acaba sendo vilão. E na empresa, é interessante que ele ganha o primeiro pagamento dele, né? Aí ele fala, nossa, mas isso aqui é muito pouco, né? Eles têm uma conversa sobre a fração de centavos que tem ele faz um esquema aí ele faz um esquema pra ganhar mais dinheiro. Então ele consegue fazer uma inversão, ele pega todas as frações de centavos e reverte pra ele, né? Aí depois, na semana seguinte, ele ganha o outro cheque dele, aí ele olha assim, não tem mais nenhum outro cheque pra mim, não? Aí o cara, tem mais um cheque pra você. Aí ele dá um cheque, um outro cheque pra ele. Aí você fala, tá... Aí depois aparece o cara industrialzão falando com a irmã dele. Falou assim, alguém está nos roubando? Olha só, tivemos um desvio de não sei quantos. Ele, mas quem é que fez isso? Não sabemos. Como não sabe? O cara entregou um cheque escrito o nome dele. Com tipo $100 mil. Assim, você fala, como não sabe, como cara? Não sabe? Tipo, aí depois eles olham pra baixo e então o Richard Pryor chegou de Ferrari, né? No prédio. Ele falou, descobrimos, né? Tipo... Cara, é o da quadrilogia, o filme que dá a impressão do, tipo, tem um plot que poderia ser um filme de comédia e, por acaso, o Superman tá na história. A sequência inicial é de comédia, né? O cara se afogando no o cara se afogando no carro, os caras vão acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo ali em Metrópolis e tal, e primeiro assim, lá 10 minutos do filme desvia um pouco do tom que o filme vai ser em seguida. Sim. Né? Depois eu volto um pouquinho, mas tem muitas cenas com o Richard Pryor. Muitas. Depois o cara descobre, né, fala, pô, esse cara aqui é bom de informática, eles montam o núcleo deles ali, e depois tem a ida do Superman pra Smallville. Sim, que ele volta com a Lana Lang. Ele vai participar da reunião dele de turma do ensino médio. Ele convence o Perry a deixar ele fazer essa matéria, porque ele fala assim, olha, eu sou um cara que veio do interior e agora tô na cidade, né? Sim. E aí eu quero voltar pra lá pra fazer como pra você ver, ele é um bom jornalista. Ele é um bom jornalista. Pra fazer essa comparação entre como a cidade tá, como eu tô, tal, não sei o quê. Olha isso, cara, o cara é o Pulitzer. Ele convence o Perry pra tá bom, pode ir, né? Aí vai ele e o Jimmy, né? E aí nessa, quando eles estão indo, tem um desastre. Cara, é uma cena bem legal. É uma cena muito boa. E as miniaturas são muito bem feitas. E é uma cena que depois conecta com o final. Porque tem uma hora que ele entra lá, começa a salvar a turma e tal. Mano, tem uma cena muito boa que, tipo assim, ele entra no carro de Clark e sai vestido do Superman. Cara, mas é uma cena boa. Mano, mas tem um policial dentro do carro. Eu fico imaginando um policial. Não, mas é uma cena meio sem cortes, né? Mas sabe uma coisa que eu fico pensando depois? No Superman 1, ele passa na frente de uma cabine telefônica e tira um sarro, né? Tipo, uma referência ao... Aí depois ele fala assim, ele não se troca na cabine telefônica, mas se troca dentro do carro? Você fala assim, ele não se troca dentro do carro, como se troca dentro do carro com outro cara dentro, né? Porque o policial ali ficou imaginando o pessoal olhando pro retrovisor, o cara super rápido, assim, trocando de roupa. Deixa o terno e sai, né? Aí depois tem uma hora que, tipo, de Cara, é pior que eu não me lembro. Tem um policial, né? Tem um policial dentro do carro. Eu posso estar maluco também, né? Vamos
deixar isso aberto. Deixa mas eu aberto. acho que tem. Aí tem uma hora que tá conversando com o Jimmy, o Jimmy fala assim, eu vou entrar lá e vou tirar umas fotos e tal, afinal de contas somos jornalistas. Ele fala pra não entrar, né? Ele fala pra mim, eu vou entrar assim mesmo. Aí interessante que tem essa parte eu lembro, tem um policial parado, assim. Aí o Jimmy pega e vai entrar dentro do negócio. Aí o policial olha assim, o Jimmy passando e não faz nada. Cara, ele pensou, deixa esse maluco passar, né? Tipo, ele fica assim, o Jimmy passa. Mas é legal, porque depois ele vai, ele entra ali, ele começa a salvar a turma, e chega uma hora que ele entra dentro de uma sala, e realmente tem um cientista, você vê que o cara tá, tipo, tenso, assim, né, cuidando de um... Sim. Aí ele fala assim, por que você não vai sair? Ele fala, não posso, porque... Se aumentar a temperatura desse negócio, vai ter um desastre. Vai ter um desastre, vai cair no chão, e vai entrar no solo, e vai ser uma... Aí o Superman fala, não, tudo bem, né, então eu vou te ajudar de outra forma. Aí no fim eles resolvem, o Jimmy quebra a perna, né, volta pra... Não devia ter ido. Não devia ter ido. Inicialmente também, que a gente falou que a Lois, o Lex não aparece, a Lois, ela é enviada pra uma reportagem num lugar, tipo, depois não fala mais. E o Jimmy, nesse momento, também ele desaparece. Ele volta pra Petrópolis com a perna quebrada e some do filme. Sim. E aí o núcleo muda, né? Só o Clark, a Lana Lang e aí a caráter de produção, você vê que a Lana substitui a Lois, com o interesse romântico dele no filme. Cara, e depois ela vai voltar pra Smallville pra fazer a Marta. Depois, no final do filme, ela entra como secretária do Planeta Diário, mas no 4 ela some de novo. Mas, e mano, essa parte dele ali em Smallville, ela é muito legal, cara, eu acho daorinha, tipo, ele mostra ele no colégio dele, mostra ele e ela conversando e tal, aí ela vai falando, eu acabei ficando aqui, aí me casei, aí ela casa com o cara do... Ai, cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu sei. E o cara acaba tendo problema com álcool, separa dela, eles têm um filhinho, aí depois Que é o mesmo ator que ele faz o Nunca Mais Outra Vez, e ele também faz um cara perturbado. Ai. Mano, essa parte é muito legal, porque é o seguinte, ele pega o Richard Pryor e fala assim, pega o satélite e causa um efeito climático na Colômbia, porque eles atualmente são os maiores exportadores de café, eu quero ser o maior exportador de café. Ah, olha só. E a Colômbia tem que acabar, basicamente isso. Aí ele pega e faz um negócio lá de computadores. E aí, beleza, ele faz isso. Aí é interessante ter uma parte que é conectada, né, porque ele faz isso, ele joga um raio de calor lá na Colômbia, uma coisa assim. E é interessante porque no começo do filme tem um cara do jornal que ele ganha uma viagem pra Colômbia. E aí depois que acontece isso, aparece o cara voltando e querendo processar o Perry. Minha viagem foi uma merda. É muito boa. É muito boa. Você não tem o culpa, né? Mas depois é interessante porque ele faz isso, corta só pro Richard Pryor voltando pro escritório do cara. Ele fala assim, como é que eu ia saber? Ele apareceu lá do nada e não aparece o Superman indo, só aparece ele voltando pra contar o que aconteceu. Sim. Aí ele chega lá e fala, como é que eu ia prever? Ele falou, como assim? Aí depois mostra uma cena do Superman andando no meio da parada. Então você percebe que ele foi pra lá e resolveu. Sim. Aí eles ficam meio com raiva e falam assim, tá, como é que a gente faz pra se livrar, né? Pra se livrar dele. E aí vem a questão da kryptonita sintética, né? Mesma coisa, o Richard Pryor levanta todo... Ele entrega visto de general. Essa cena Eu acabei de ver o Pentágono. E tipo, ninguém impede uma... Ninguém impede. Daí você vê a veia mais comédia, né? Mais comédia, né? E aí é interessante que nessa cena é curiosa, porque ele pega todos os elementos químicos que compõem a kryptonita e vê que falta uma porcentagem em um elemento não identificado, né? E ele vai substituir esse elemento por alcatrão, que é uma das coisas do cigarro. E aí você entende que aquilo que deixa o Superman mal. Sim. É interessante que ela liga pro Clark e fala assim, ele gostaria muito que o Superman viesse pro aniversário dele. Aí ele fala assim, eu vou falar com o Superman, ele vai sim. Aí depois ela liga pra ele e fala, acho que as coisas perderam um pouco o controle. Eles vão fazer uma parada pro Superman com palco, com tudo. Aí quando ele chega lá, acontece esse negócio, né? Eles ficam sabendo que o Superman vai estar lá. O Richard Pryor vai vestido de general e entrega pra ele a kryptonita. Quando ele abre a kryptonita e olha, não dá o efeito. Não dá. Aí ele começa a ficar com... Não, ele agradece de uma maneira meio, obrigado. Obrigado. E aí a kryptonita começa a influenciar. E aí vem o Superman que toma os goró. Cara, deu uns memes muito bons. Que tem a cena do Superman. Mas culmina numa cena legal que é a luta com ele mesmo, né? Que você entende mesmo. Que é algo... Uma alegoria, né? Aquilo ali é uma luta mais simbólica do que real. Porque ele tá lutando, né? Com a forma dele de Clark Kent. Exato. Ali é uma luta muito mais simbólica, né, do que uma luta real. Quem viu de longe tá achando que esse cara tá louco. Quem viu de longe é Clube da Luta, né? Ele tá lutando com ele mesmo, né? Tipo, mas é uma cena bem legal. É uma boa luta. É uma boa luta. Eles já usaram uns efeitos ali, máscara com efeitos, umas coisas que, tipo... Acho que sustenta, cara. Sustenta bem. Sustenta. É uma boa luta. Eu tinha comentado, o físico do Christopher Reeve, ele tá muito grande. Sim, acho que ele tá mais imponente, né? Ele tá bem forte.
E é interessante que ele impede um vazamento de petróleo lá. Ah, tal, sim. que a segunda coisa é essa, né? Primeiro eles querem café, depois eles querem petróleo. Uhum. E ele impede os dois. Só que no petróleo ele pega bastante petróleo na roupa e depois você vê que a roupa fica até mais escura. É. Dá um tom mais escuro, né? E nesse momento acontece isso. Quando ele luta com ele mesmo e o Clark vence, ele volta como um Superman bonzinho e Daí tal, ele vai né? salvar, ele volta pra salvar a galera, né? É, aí você vê que a roupa dele já volta até com a cor Sim. viva de novo, né? Aí depois tem o momento da animação em pixel art que foi feita pela É. Atari e a parte da montanha, né? Não, sabe quem fez a parte da trilha? Ah. Jorge Moroder. Ó. Ele vai, resolve a questão da montanha, tem a parte do robô de peruca. Ah, cara, eu vou ter que falar uma coisa. Pô, essa parte da Atari, ao mesmo tempo que eu acho muito legal, eu acho meio paia, que, tipo, é legal pra caralho. A animação, os a efeitos animação é que bem feita, né? Mas ao mesmo tempo, pô, eu queria ver o Superman desviando dos mísseis. Não daquele Para jeito, de cortar, né? né? É. Fico pensando, será que eles fizeram isso porque seria a forma mais barata de Com fazer? certeza, eu acho né? que sim. Porque a animação da Atari é realmente muito bonita, é uma pixel art muito bem feita. Mas assim, cena de míssil, a de 78 ainda é mais espetacular. Mais espetacular. Essa, Exato. ela soa meio barata e tipo, ah, beleza, cortaram pra dar uma... Pra dar, tipo, um efeito, né? Ah, cara, sendo bem sincero, tipo, esse filme eu não sei quanto ele clica comigo, sabe? Sério? É, embora eu ache algumas coisas interessantes nele, assim. Mas essa cena é interessante que no final depois tem a conexão com o começo, porque ele resolve a questão com o ácido do começo do filme. Sim. Quando eles começaram a apresentar as ideias pro filme, uma galera queria fazer uma parada engraçada. Daí conseguiram segurar que fosse uma coisa mais séria, Sim. com o Richard Donner e tudo mais. Esse filme dá a impressão que, como seria o primeiro sem Seria Richard o Donner? resgate do que seria isso, né? É. E, mano, e também tem uns cenários daquela torre, É. né? Com uma pista de esqui em cima de um prédio. E né? ele... Nossa! Mas é uma coisa do tipo, a bilheteria foi boa ainda. Parece que em home video foi um grande sucesso. Quando contava ainda as fitas, né? Só que depois disso, os direitos ficaram com a Canon Filmes. Exato. Nesse meio tempo, o Christopher Reeve queria sair também. É, nessa época ele já não tava assim. Ele não gostou do resultado do 3. No filme 3 ele já não foi fazer assim tão empolgado. O 4 ele também não tava mais no clima de fazer o personagem. Ele volta porque os produtores falam assim, ó, a gente vai bancar o filme que você quer fazer, e esse do Super-Homem você vai ter a palavra final, você vai poder decidir o corte, você vai poder falar da história, então você vai ter um controle legal aí. Fala uma coisa, cara. Eu acho o 4 mais legal que o terceiro. Mais legal que o terceiro? Cara, o 3 pra mim, ele clica menos que o 1 e o 2, mas acho ainda ok, sabe? Tipo, Não, sim, eu acho bom, acho bom. Acho divertido. Acho divertido. Eu assisti, achei engraçado, assim. Ele ainda tal. tem coisas boas, né? Tem, eu acho que o núcleo do industrial e as motivações dele, do tipo, a mente predatória, Sim. de querer destruir um país pra dominar o café do mundo, depois dominar o petróleo do mundo, usar um recurso corporativo pra fazer isso e meio que subverter o sistema em benefício próprio, Sim. eu acho que tem uma Ele coisa só... interessante, né? A questão dele é que ele parece uma versão mais barata dos outros dois. Ele parece, né? E o 4 parece uma versão mais barata ainda. Tem uma cena, a cena final dele eu acho muito engraçada, né? O Superman pega, né? Que é a capa do filme, que é o Superman levando ele. A capa do filme, porque Né? ele era um cara muito famoso. Muito famoso. É a mesma coisa E se você colocasse num filme da Marvel o Jim Carrey, ele ia aparecer no Jim pôster. Carrey. Não, mas eu digo no sentido que a capa do filme é o final do filme, né? Que o Superman tá levando ele de fato. né? E o trailer também, o trailer da época entrega o final, que eles ficam amigos. Eles ficam amigos. Aí ele leva, o Superman leva ele e coloca ele no chão, né? É. Aí ele fala assim, tem um emprego pra esse homem? Ele, claro. Aí os caras da pedreira falam assim, você vai ter que falar com o chefe. Aí você arruma um emprego ali mesmo? Aí eles, Aí ele, qual que é a rodoviária mais perto? Ele desiste. 16 quilômetros. Ele, acho melhor eu ir andando. Aí vai embora. O desiste. O Superman, tipo, ajuda ele fala, eu vou embora. Condiz com o personagem. Condiz com o personagem. É. Ele fala, vou embora. E aí, beleza, vamos pro filme 4. Não, pro filme 4. Filme 4. Filme 4... Em Busca da Paz. Em Busca da Paz. Que é um filme, falando do último da quadrilogia. Ele não é produzido pela Warner, né? Os direitos foram pra Canon Films. E era uma empresa que tava falindo, né? Então, começou com um orçamento, daí diminuiu pela metade. Ou seja, eles tinham um roteiro pra fazer um épico, daí eles tiveram que adaptar aquilo pra fazer um filme menor. Christopher Reeve volta porque aquela questão de ter maior controle criativo, né? Tudo mais.
o início era uma galera querendo fazer a parada valer, sabe? O Gene Hackman volta também, então era querendo trazer, não, a gente vai fazer um filme do Superman de novo, resgatando um pouco do... Curiosamente, o Christopher Reeve, ele tem uma origem muito teatral, uma coisa diferente, né? E você vê que todos os papéis que ele fez, tirando o Superman, eles não são da mesma pegada, eles vão sempre por outros caminhos, né? Ele fez filme policial, fez filme com o John Carpenter, que é muito bacana. E o Superman era meio que o único trabalho dele que seguia mais essa linha, né? Então ele acabava fazendo, né? E no 3 e no 4, realmente ele já não estava tão empolgado com o projeto, embora fazer o filme do Superman. De qualquer forma acaba sendo legal, né? Acaba sendo legal. Não, é assim, ele se empenhava em fazer, ele pensava numa história. Ele era bom ator, né? A questão da poder da história do Superman 4, ele coloca lá o ponto de ele se livrar das bombas, né? Sim. O Superman 4 vem com essa questão, né? Porque se a gente for pensar no cenário da época, nos anos 80 ali, tava muito essa questão dos países que detinham bombas nucleares, né? E aí o Superman, ele faz um pronunciamento para todos os países, ele junta todas as bombas atômicas da Terra e lança no espaço, meio que uma tentativa de trazer a paz, né? E aí, no fim ele acaba entendendo que não adianta um ser super poderoso vir e ter essa influência, que tem que partir das próprias pessoas. Tem que partir das pessoas entenderem. Entender e buscar isso, né? Então o filme traz essa moral, né? E, em paralelo, tem o romance duplo dele. Ah, tem um romance duplo, né? Aí volta a Lois Lane, volta o Gene Hackman, né? Sim. Eles voltam com os seus respectivos papéis, né? A Lois, ela tá tentando ter um relacionamento com o Superman, sem saber que ele é o Clark, né? Sim. E aí vem um ponto legal do filme também, o jornal é comprado por um cara, tipo, por um conglomerado de mídia, né? E esse cara, ele gosta muito de sensacionalismo, de coisas assim. Ele não tá preocupado em entregar uma notícia real, contanto que ele consiga lucrar com venda de jornal. Então ele fica sempre batendo na tecla. Não, eu quero que venda jornal, eu quero que venda jornal, eu quero que venda jornal. É bem o estereótipo daquele cara da mídia que quer lucrar independente do quê. De quê, né? E isso começa a gerar muitos conflitos criativos dentro do próprio jornal. Não, o próprio Perry White volta. Jack Cooper, né? E a participação do Perry nesse filme é muito legal, justamente por conta do final, né? E o Lex também retorna, né? A fuga do Lex também é incrível. Ah, que o sobrinho dele chega com o carro. Ele chega com um carro do nada, tem 2 guardas, falam assim, você não pode parar o carro aqui. Peraí, esse sistema de som, não sei o que. Entra aí pra vocês darem uma olhada. Os guardas entram. Eles entram, eles jogam o carro, tá ligado? E, tipo, não, mas o melhor dessa cena é que os prisioneiros estão vendo, eles não estão acreditando. Não estão acreditando, né? O que esses idiotas estão fazendo? E aí vai embora com o Luthor e entra e volta de novo aquele mesma coisa, né? Já corta pro Luthor de novo numa cobertura de terno, peruca de novo. Tipo assim, cara, a polícia não tá atrás desse cara, né? Tipo... Que entra um dos pontos interessantes, que ele vai atrás de um fio de cabelo do Superman. Que tá no museu. Segurando um peso, né? Uma coisa assim. Aí ele pega, consegue levar o fio e aí ele consegue criar um clone do Superman. E novamente, não tem segurança. Não tem segurança. Nada. Ele vai, cria o clone do Superman, que aí vira um homem nuclear. Esse ator, até hoje, meio que ele vive disso, assim. É um homem nuclear, pô. Ele é um homem nuclear. O Instagram dele é só ele. Eu vi uma galera falando, assim, tipo, nos reviews no YouTube, falando assim, pô, quando eu era criança eu achava que era Dolph Lundgren. Mas Nossa, cara... Agora o ator que faz o Dolph Lundgren. Mas o cara, mano, ele deve ter feito poucos filmes depois, ou deve ter tido poucos papéis de destaque. Então, tipo, você entra no perfil dele do Instagram, tipo, ele num evento, assim... De homem nuclear. Ele com a camisetinha e tal. É que eu acho que entra um pouco naquela da... Eles chamaram os atores principais, daí começaram a chamar a galera da Canon Filmes, né? Que é uma galera meio B. Ele é um cara forte, assim, até que compra a ideia de que ele com poderes lutaria com o Superman, sabe? Sim. E é meio que uma reciclada da ideia do Zod, né? Tem outro superpoderoso. E esse filme acaba tendo esses 4 núcleos acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é o Lex Luthor com o homem nuclear e o Superman lidando com o homem nuclear. O Superman lidando com a crise das bombas nucleares na Terra. E com a crise de ter 2 mulheres interessadas nele. Aí depois vem o ponto. A menina, ela é filha do cara que compra o jornal e simplesmente ela se interessa pelo cara. Mas ela se interessa por ele porque ele levanta alguns pontos na reunião. Sim. Tipo, todo mundo fica calado e fala, caramba, esse cara... Ele é diferente, apesar dele ser super tímido, assim, ele levantou, ele bateu de frente e falou, não, e aí isso depois não é legal. ele... E tipo, ele tá do lado do chefe, então... Ele tem uma... Não, claro, ela se interessa por ele, claro, tem uma motivação, né? É depois a cena da academia deles lá, aquele... Cara, eu acho legal. Então, é isso que eu falar. Eu acho que na frente dela, ele fica se fazendo e tal. Porque tem que fingir. Aí depois quando ela sai, ele pega e joga o peso no cara, assim. Não, peraí. É muito louco, joga o peso no cara. Não, peraí, o cara cai assim e tal. Aí depois ele vai e, tipo, mostra a super velocidade dele. Não tem aquela cena da... Vamos combinar de tomar um chá.
Ah, sim. E daí ele fica entrando pela janela. É, isso que eu ia falar, que depois tem esse momento, né? Que tipo, ele parece de Superman pra Lois, depois ele parece de Clark pra... Cara, eu acho legal isso. E ele vai fazendo essa troca, né? Acho- Aí no acho- fim ele é obrigado a deixar quieto pra ir lutar com o nuclear, né? E aí depois, tipo, caminha pro final, né? Que no final tem essa cena que é interessante, porque o Perry, ele realmente ele consegue, ele faz uma manobra lá, com investimento de banco, com dinheiro, com não sei o quê, e ele compra o jornal. E aí tem uma hora que o cara fala assim, quem publicou isso aqui? Não sei o quê, eu vou mandar embora e tal. E o Perry, foi nós que publicamos. E o cara, vocês estão todos mentindo. Não estamos não, porque o jornal é nosso. Até aquele final super... É da hora esse final, né? E é um filme que ele teve muita coisa cortada. A primeira Muita versão do cena Homem cortada. Nuclear, que é bem trapalhões, que bom Como cortar. cortou. O nuclear, ele tem um negócio engraçado que é tipo assim, quando ele tá fora da luz do sol, ele literalmente murcha. Né? Ele perde os poderes na hora, E tem né? um plot também que ele tá morrendo, né? Tem um plot que ele tá morrendo? Tem, que cortaram. Que ele fica meio... se fecha dentro da casa, no Kansas, né? Você fala do Superman. O Superman. E então, nas cenas cortadas tem mais alguma coisa, assim. Tem uma parte interessante que você levantou esse ponto, que o Marlon Brando não tá mais, né? Que quando ele tá vindo na fazenda dele de Smallville, aí ele abre um celeiro e encontra O Cristal. o cristal, né? E aí a mãe fala com ele. E aí quando a mãe dele fala com ele tem a última tentativa de recuperar a fortaleza, né? Aí ele recupera e tal, né? Então o filme 4 acaba com a fortaleza recuperada. E também tem uma crítica interessante, ele tá lá, né? Aí o cara fala assim, acabamos de encontrar um comprador pra fazenda. Aí ele falou, eu não vou vender pra incorporadora. Tem que ser fazendeiro. Tem que ser fazendeiro. Eu não quero outro shopping. Ali mostra um pouco da coisa desenfreada que a cidade tava mas mostra que é acontecendo. um cara que já conhecia ele, porque Já ele fala, conhecia. igual seu pai. E dá a sensação de que a mãe dele também tá morta, né? Que a Marta também já se foi. Nuclear, essas coisas, né? Tem esse momento, na verdade, que ele tá morrendo. Tem, que ele fica no apartamento, né? Aí ele, nossa, tá caindo o cabelo dele, coitado. Ele fica meio velho. Ele tá todo zoado, né? E aí depois ele consegue, mais uma vez, retornar, né? Sim. Agora, Que puxa um pouco do 2 também. puxa um pouco do 2, né? Cara, eu acho que dá pra gente agora fazer um salto enorme e ir pra 2006. Exatamente. Pra mim, Returns. Que muito tempo se passou, tentativas e mais tentativas de revoltar com o personagem. A gente Teve quase série, teve o Nicolas Cage. Teve a série Lois e Clark, que é aquela série que você comentou, né? Que era uma série pra TV. Que inclusive foi um dos meus primeiros contatos com o Superman, que eu era criança, né? A série reprisou bastante, passou várias vezes. Na minha cabeça era um outro filme, porque o piloto dessa série sempre tem uma duração maior. Eu falei, caramba, é um filme que... Um filme pra TV, de pra repente, TV. Depois teve Smallville, que bastante Fez sucesso. muito sucesso. Cara, eu não lembrava, mas Smallville passou, se eu não me engano, de 2000 a 2011. 2011? Eu achei que era até 2008, mas 2011. Foi muito longa, assim. Ou seja, durante a produção do Superman Returns, estava rolando. Tava rolando. Antes disso, teve uma outra tentativa de série, que é a série do Superboy. E da Supergirl também, né? Teve o filme da Supergirl, mas aí são coisas que acabaram não indo pra frente. Se você pensar bem, a Superman 4 ele é de 87. 7. O filme é de 2006. 6. Então, se for pensar bem, é um salto parecido com o que teve agora. 20 de anos. 2006 pra 2025. 20 anos. Porque teve muitas tentativas do personagem voltar pro cinema, foi em 2006. Né? Que ele era meio que uma volta da DC com os personagens, porque ela tava voltando com o Batman no Begins e voltou com o Superman no Returns. O Returns tem a curiosidade dele não ser uma continuação do 4. É a continuação do 2. Do 2. E aí volta aquela cena que eu falei, porque, por exemplo, a hora que o Superman ele vai pra Fortaleza da Solidão com a Lois Lane, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. E essa coisa resulta no Returns. O filho, que é o filhinho. E só no fim do filme que descobre que o filhinho era dele, né? É dele. E o cara que é casado com a Lois e... Que é o Ciclope. Que é o Ciclope. Ele acha que ele é o pai do garoto, né? Ele vai... Bom, eventualmente ele vai descobrir que o garoto é filho do Superman quando... Motivos óbvios, né? Essa criança tá voando. Porque o moleque, de repente, empurra um piano, né? Num capanga lá numa hora. E o moleque tá desenvolvendo os poderes dele, né? Mas, no começo do filme, acontece com o Superman chegando na Terra. Ele cai na fazenda e a Marta tira ele da nave. Eu tenho a impressão que esse filme, ele meio que tenta resgatar... Parece que toda a continuação, ela vai pegando alguns pontos do filme de 78 ou do 2. Esse filme tem essa impressão que, tipo, inicia a trama com ele caindo na Terra, o vilão Lex Luthor, ele tem alguma questão de tentar... Vai ser uma continuação... Especulação imobiliária. Mas faz sentido usar elementos dos filmes antigos. É uma continuação, né? Cara, faz, mas é uma coisa de você pegar pontos da história.
e trazer novamente. Mas é uma continuação, né? Tem que pegar mesmo, né? Fazer ligações com o que aconteceu nos filmes anteriores. Cara, sim, mas acho que mais no ponto de, ao invés de você estar fazendo um novo vilão ou etc., iniciar a história da mesma forma, ter os mesmos pontos de... a história inicia com ele caindo na Terra, daí depois ele pega o uniforme. Entendi agora, é uma continuação meio que filme de origem, né? Isso. Bom, o que acontece é que ele vai pra Krypton porque, assim, falam pra ele que Krypton foi destruída, ele acredita, claro, mas no filme ele diz que ele precisava ver com os próprios olhos. Ele pega e vai com a nave dele. Porque... Onde achou essa nave? Nunca saberemos. Simplesmente ele pegou um chevette, mirou pra cima e foi, decolou. Né? Não, mas não fala, ele só vai, cara. Tipo, não sei se é uma nave. Bom, ele volta pra Terra. Dá a impressão que é a nave que ele cai. Pode ser a nave que ele cai. Como ele pilota aquela porra? E como ele cabe, né, naquela negócio. Era uma criança. É um bebê, de repente um cara de 1,90m dentro da nave, né? E aí ele cai na Terra, explica pra mãe dele e tal, né? Tem aquela coisa. E ele vai retornar pra rotina dele. E na rotina dele é engraçado quando ele chega, né? O pessoal vê, claro que voltou, não sei. É. Aí ele fala que ele ficou pela... Se não me engano é isso, que ele fala que ele foi fazer um mochilão pelo mundo, que ele passou pelas Américas, pela Europa tal, não sei o que, e depois ele volta. Né? E aí ele descobre que a Lois tá casada, que a Lois tem um filho, até então ele não sabe... Que o filho é dele. Que o filho é dele, né? Quando ele retorna, tem uns paralelos interessantes com o filme 1. No primeiro filme, tem uma reunião que o Perry faz com a turma, né? É. Quando o Superman aparece a primeira vez, o Perry junta todo mundo na sala dele. Por exemplo, assim, moda, ele mesmo fez o uniforme, sei lá, política, ele realmente não mente, ele tá tipo, vai trazendo umas coisas, né? E aí, quando ele retorna, a mesma coisa. O Perry junta todo mundo na sala e fala, por que ele voltou? Onde ele tá? Moda, o uniforme deu mesmo? Ele vai fazendo todas essas... As sessões do e jornal. É um paralelo parecido com o do primeiro filme, né? E a Lois, por exemplo, ela erra um pouco as palavras. No filme também, ela fala... Ela pergunta, como é que você escreve tal coisa? Né? Então eles vão trazendo essas conexões e é muito fanservice, mas é legal, né? E aí depois ele volta pra rotina dele e tal. Esse filme, cara, eu gosto bastante porque o núcleo do Lex, ele funciona interessante porque o Lex cria várias distrações pra conseguir fazer as coisas que ele quer. Por exemplo, ele coloca a mulher de um carro desgovernado no meio e tá indo roubar Kryptonita. Ele vai fazendo essas distrações, né? É, Tushmaker, né? É o Tushmaker. Né? Então ele vai fazendo essas coisas, né? Tem um momento que a forma como ele sequestra, entre aspas, a Lois, é muito engraçado, porque, tipo assim, a Lois, ela tá indo ganhar o Pulitzer, né? É o que motiva ela, né? O que motiva ela. E aí ela vai buscar o filho dela na escola. Na hora que ela vai buscar o filho dela na escola, ela vê um barco. Ela entra no barco. Por quê? Por quê? De repente aparece o Lex Luthor. Aí ele fala... Mas você não tava investigando ele? Não, eu só vi um barco e entra. Ah, cara. Aí, tipo, tudo bem, acho que eu vou cortar essa parte, porque pode ser que eu não tenha visto direito. Mas eu acho que era isso. Tenho quase certeza que era isso. Que ela simplesmente entra num barco e beleza, quando ela vê o Lex Luthor, o menininho olha e fala, você é careca? Assim. Não, ela fala pra mamãe, tem um homem careca. Tem um homem careca. Ele vai criando essas distrações e tal. Tem um momento que, de fato, ele encontra a Fortaleza da Solidão. E aí que vem uma questão, porque, por exemplo, se o filme é uma continuação do filme 2, no filme 2 ele destrói a Fortaleza da Solidão no final. No filme 4 ele refaz. É uma continuação quebrada. É uma continuação quebrada, porque ele chega lá e tem a Fortaleza da Solidão. O design continua o mesmo, bem parecido. A questão dos cristais também continua bem parecida. Ele rouba todos os cristais, então quando o Clark chega na Fortaleza ele vê que os cristais não estão mais lá, mas pelo menos mostra... É que na versão de cinema a Fortaleza continua. E aí ele pega e rouba os cristais todos, né? E no que ele rouba os cristais, tem um momento que... De novo, segurança zero, né? Porra, não, todas as memórias dele tá lá. Tá lá, ele só entra, amigo. né? E aí ele leva embora tudo, né? Só que pelo menos mostra que ele realmente estava procurando a Fortaleza da Solidão há muito tempo. O filme dá a sensação de que ele tá há muito tempo tentando rastrear aquilo pra encontrar. Aí até uma hora pergunta pra ele e fala assim, você já veio aqui antes? Ele dá uma... como se do 2. É do 2, né? Aí ele pega e leva os cristais. Bom, em resumo, né? A ideia dele, recriar o bioma de uma ilha no meio do mar que seja Krypton. Né? Especulação imobiliária. Especulação imobiliária fortíssima. Assim. Cara, que é um vilão muito real. Muito real. Aí ele pega e faz lá, tal. E esse acaba sendo uma das falhas do filme que me pega um pouco, porque não é o chão, não é o solo, não é a atmosfera, é o sol. Então ali o Superman anda ali perto dos poderes. Aí eles dão um cacete no Superman, enfia a Kryptonita nas costas dele, taca ele no mar, tal. E você fala, não, mas não é isso, né? Teria que ser o sol. É um filme que ele não dá um soco.
Não dá um soco. Mas assim, esse filme, cara, eu revi ele recentemente, ele é um filme maneiro, eu gostei. Você achou bom? Eu achei bom. Mas você achou que ele veio no momento certo? Porque não foi uma bilheteria que explodiu, não foi algo que teve uma continuação, não continuaram o universo a partir daquilo. Tudo bem, ele pode não ter vindo, eu não tô reclamando de ser, porque é uma coisa que eu também já ouvi dele não ter vindo no momento certo. Mas assim, eu acho que veio, por quê? No mesmo momento tava saindo Homem-Aranha, que é filme de herói. Sim. Tava saindo o X-Men, tava saindo o Quarteto, que é contemporâneo. E os Batman do Nolan, né? Mas a questão Então era um momento legal pra filmes de herói, acho que o ponto é, beleza, pros fãs dos filmes é bem legal, mas pra galera nova do Nolan, né, que ele iniciou um universo, tipo, talvez não fosse melhor pra aquela época ter iniciado uma coisa do zero. Talvez por isso eles trouxeram aqueles elementos que você falou, de ser meio que um filme de origem e ao mesmo tempo não ser. Porque, realmente, digamos que quem não assistiu os filmes anteriores, de repente caísse nesse... Não vai se conectar tanto. Não vai se conectar tanto. Porque não vai pegar as referências. Como assim o Superman voltou pra Terra numa nave? O retorno? Como assim? O 2? O 2? Fica uma coisa meio... Mas o filme em si... Eu acho interessante. Eu acho que o ator... Brandon Routh. Eu acho que ele convence como Superman, que tem uma cara assim de... Superman triste, né? Não, mas não é nem isso, cara. Quando ele tá como Superman, ele tem uma cara de Superman meio, tipo, um cara forte, mas gentil. Sim. E quando ele tá com o Clark, é tipo aquele cara que se fosse seu primeiro dia, ele te chamaria pra almoçar. Ah, sim. Parece o Superman dos quadrinhos nesse sentido, né? E aí você pega todo o caminhar dele, é muito legal, tipo, ele volta, chega na casa dele, depois ele se apresenta de volta no jornal. Aí ele descobre que a Lois está casada, ele fica meio triste, meio desanimado. Aí ele sai pra tomar uma cerveja com o Jimmy conta pra ele. Cara, esse ator que faz o Jimmy é muito bom, né? Ele tem cara de Jimmy Olsen. Ele toma uma cerveja com ele, conta um pouco do que aconteceu e tal. Aí tem o momento do avião, né, que ele tá tomando a cerveja. Cara, o resgate do avião é muito bom. Mano, essa cena é muito legal, porque eles estão tomando uma cerveja e conversando. Aí depois eles veem o negócio do avião na tela. Falam, nossa, Clark, ele já foi. Ele já foi, cara. E esse resgate do avião é muito bom. Maneiro. Muito da hora essa cena. O filme começa de uma maneira muito interessante, porque começa com o Lex na casa de uma senhora que tá morrendo. Que tá dando um golpe do baú. Dando um golpe do baú. A senhora era milionária e tal, a família inteira do lado de fora. E aí, como você falou, como ele consegue o dinheiro, ele conseguiu com um golpe. Ele consegue com um golpe. Aí na hora que ele abre a porta, ele fala assim, pá, agora a casa é minha, não sei o quê. E ele joga a peruca pra uma criança. Tudo é meu agora, né? Vai embora, assim, né? Tipo, e aí é o barco que ele usa, que é um barco que parece muito a base subterrânea do Lex, né? Aquele barco, ele é o da mulher, né, que ele usa. Sim. No começo do filme aparece a maquete com um helicóptero em cima. Né? Que ele vai usar depois como base. Ele vai usar depois como base. E, então ele vai se desenrolando dessa maneira, vai mostrando as pesquisas dele, mostrando como ele faz, ele corta um pedacinho do diamante, joga na água, ele vê a água borbulhando e fala, então tem reação. A cena da maquete bem legal, né, legal, né, cara? Depois ele volta, joga no mar, e o mar borbulha e traz a parada. E em paralelo isso, tipo, o Superman retorna ao dia a dia dele do Superman mesmo, de fazer as missões dele como Superman. Mano, tem uma cena muito legal que a Lois fala assim, tô casada e tal, não sei o quê. Bem interessante que ela fala assim, ele me leva pra voar. Ele é piloto. E de fato ele leva, ele é piloto de avião, né? Aí fala, mas assim, aí eles dão aquela voada na cidade. Né? Essa cena é muito legal porque, tipo, eles estão abraçados assim, ela fala assim, mas ele te leva pra voar? Quando ele fala assim, eles já estão voando, ela nem notou. Aí, cai, muito louco. Cai o sapato ou ela tira antes? Ela tira. Porque ela vai ser uma cena que ela deixa o sapato e remete à cena deles voando no primeiro filme. Porque esses momentos de terraço da Lois e do Superman, elas são muito importantes nos primeiros filmes também, porque a primeira entrevista que a Lois faz com ele é assim, que ele chega lá... Mas eu acho que a questão do sucesso do filme foi uma questão de público também, que é um filme muito, talvez, focado na relação dos dois e talvez a galera quisesse algo mais... filme de ação mesmo. Ele tem cenas de ação, mas não são cenas de briga, né? Porque não entrando no ponto de um é melhor que o outro, mas você vê que um filme que fez o oposto dele, com o Homem de Aço, gerou muito mais barulho na galera. Teve muito mais ação. Porque nesse filme até tem umas cenas de ação interessantes, né? Por exemplo, a Lois e o marido dela pegam um avião e vão em direção ao parada. Então, aí eles resgatam o Superman e tal. Aí na sequência... e outra coisa que é legal falar, porque eles estavam ensaiando fazer um filme sobre a morte do Superman, né? Inclusive até antes de sair os quadrinhos, parece. Mas assim que saiu os quadrinhos, o Superman Lives era pra ser uma adaptação. Porque foi algo que causou muito e eles queriam usar isso no cinema. O Returns meio que
ele morre um momento. Dá a impressão que foi essas coisas de reaproveitar a ideia do roteiro, quando sabe? ele pega e levanta a rocha de... Tem até a manchete do jogo. E acaba sendo uma morte até parecida com os quadrinhos, porque ele usa toda a energia dele pra jogar a parada no espaço, ele joga, e depois ele retorna. Mas a morte dele do Superman é mais ou menos isso, né? Dá, mas porque ele não morre de verdade, dá, mas né? dá a impressão que é muito mais reaproveitar uma ideia que tava circulando por muito tempo e... Até porque eu acho que também no 1, 2, 3 e 4, até então ele também não tinha morrido, né? Não tinha tido um risco assim de morte que ele... Tudo bem, no 3, no 4 tem, né? Que ele fica doente. No 2 também. No 2 também. Sabe o que é engraçado também? Que é um filme de um personagem grande, de quadrinhos, mas que ainda não tava usando o material base pra pegar as coisas. Tipo, não vamos adaptar essa história. Uhum. Tipo, sei lá, os filmes dos X-Men estavam pegando a saga da Fênix Negra, né? O próprio Superman 1 e 2, pegando o Zod, que é um personagem bem quadrinhos. Mas a partir do 3 dá a impressão que eles estavam criando muito mais coisa própria do que buscando no material base. A impressão que essa questão de voltar, olhar pro material base, volta um pouco com o Homem de Aço, um pouquinho, e volta 100% no filme de 2025. Só um parêntese, né, sobre o filme de 2006, cara. Tem uma hora, o Superman vai pro espaço com a nave dele. E aí no jogo do Superman, nesse período em que ele tá viajando no espaço, tem uma luta com o Mongo, tá ligado? Que sensacional. Que tipo, no jogo é como se tivesse do lado, tem aquele momento de meio gladiador dele. Ai, cara, o filme começasse assim. Que loucura do cara. Uma loucura louca, tipo... É como se mostrasse o que aconteceu enquanto ele tava no espaço. Mas imagina o perrengue. Pô, a gente tem que fazer um game de luta num filme que não tem luta. Que não tem luta. Aí depois a gente vai passar direto pelo Man of Steel. Ele vai fazer o oposto, né? Ele vai pegar essa cinesérie, mas vai reiniciar. Depois vai ter uma origem diferente, né? Vai ter as continuações que não vão ter relação nenhuma com os filmes antigos. Ali, dá um reboot na série. Acho que vai ter um início de querer resgatar um pouco no Flash, né? Que aquela aparição meio estranha. Não, mas eu digo que eles dão um reboot justamente porque ali eles iam começar um universo da DC Comics no geral, né? Que assim, até então, a gente tinha tido vários filmes do Superman mesmo, né? Sim. Em que nem outros heróis apareceram, né? E nesse filme, embora também não apareçam outros heróis, é o filme que dá início ao que ia vir a ser a série de filmes do Snyder, né? Sim. E aí é o Man of Steel, o Batman vs Superman, Liga da Justiça, Aquaman... Esquadrão Suicida e Flash. Que aí depois do Aquaman também tem o Aquaman 1 e 2. Mulher Maravilha, e 1 e 2. Mulher Maravilha 1 e 2... Eu não tô falando na ordem, tô falando os filmes que tem. Eu também não lembro. Então foi Superman, Man of Steel, Mulher Maravilha 84, depois Batman vs Superman, Aquaman 1 e 2 e por fim o Esquadrão Suicida. Então se você for pensar bem, foram vários filmes. Até a Liga da Justiça teve a versão original, depois teve o Director's Cut, que foi mais longo em preto e branco. Mas por que a gente não focar tanto no Man of Steel? Porque eu acho que o mood... A ideia não é evocar os filmes antigos, ou ser uma continuação deles, a ideia é ser algo à parte. Mas eu também não acho que o filme novo tenha tanto esse objetivo. Mas eu queria dizer o seguinte, o mood do personagem Superman tá muito diferente. É um resgate como o personagem foi retratado. Eu até gosto do Henry Cavill, eu acho... E chegamos em 2025, não é mesmo? Que nós temos o Superman. Sim, mostra o retorno do retorno. Esse rebootou de novo, é o segundo reboot, depois do Man of Steel. Ele não continua o universo do Donner, né? Mas ele traz alguns elementos, como a questão do como o super-homem se comporta, né? A música também, que traz algumas coisinhas. A música tema. Mas eu não achei ele tão parecido com o do Donner 100%. Eu senti que ele tem umas características bem próprias, assim. Sim, com certeza. Dá a impressão de ser muito, apesar de ter passado 3 anos, de ser meio que o ano 1 dele, meio que aprendendo ainda, sacando como... Entendendo como ser o Superman. E eu acho legal a escolha deles de ser um filme inicial, mas não ser um filme de origem. Isso começa tanto a favor quanto contra, porque ele começa como se você pegasse a revista número 19 da... Mas o próprio James Gunn comenta isso, né? Ele fala que quando ele era moleque, ele leu um quadrinho a primeira vez, ele não sabia o que aconteceu antes, nem... Que é a experiência de 99% que você pegava um quadrinho que você lia, pegava ali e lia a história daquele momento, né? Então acho que em parte Você gostou dessa... Gostei. Eu achei um pouquinho que poderia ter uma introduçãozinha melhor explicada, mas assim, a maioria das pessoas gostaram, né? Bom, você curtiu então esse início, né, do... No caso do Superman, eu acho que tudo bem, um herói que meio que todo mundo já conhece a origem. Diferente de outros heróis que de repente, por exemplo, ali eles trouxeram outros personagens, né? Eventualmente, talvez eles tenham que explicar a origem do Guy Gardner como Lanterna Verde.
porque é um herói que o público geral não conhece tão bem. Sim. Agora o Superman... Não, mostrar não precisa mesmo. E não só o Superman, como o Superman, o Batman, Homem-Aranha. São heróis que meio que todo mundo já sabe, né? Então, mas eu acho que como entendi a escolha dele, né? Sim, quer dizer isso. Mas acho que como a história começa com os textos, né? E como se fosse bem você abrir um quadrinho e tá escrito lá anteriormente, né? Mas a questão do quadrinho é que você pode pegar o quadrinho e ver o que aconteceu ali não tem isso, ali não né? tem, tipo, ele mostra que ele tá voltando de uma missão. Pra mim, parece uma coisa meio brusca de iniciar lá, sabe? Eu acho que, na verdade, isso pra mim foi um acerto. Dele não ter começado mostrando a origem. Mas não a origem, mas mostrar a missão que ele tava fazendo antes. Mas mostrou, né? Porque o filme começa, na verdade, com ele caindo na neve. Aí depois mostra que, na verdade, ele tava na cidade lutando. Sim. Só não mostra o começo da luta, mas mostra a luta. A missão é essa. Mas não mostra o início, não. Não, mas ele mostra, tipo, de repente apareceu o brother lá e eles saíram na porrada. Ok, mas sei lá, acho que podia ter tido um pouquinho mais. Você queria que tivesse, tipo, o começo da luta e tal, tipo, ele chegando e começar a lutar e tal, você fala isso. Eu acho que, no geral, teve coisas que eu adorei no filme. Algumas coisas, aí questão de edição e de narrativa, acho que ia um pouquinho mais com calma. Porque, pô, o elenco é bom pra caralho. Tipo, ia ser maneiro ver essa galera fazendo mais coisas. É porque eu achei que foi interessante uma quebra de expectativa no seguinte, que aquela cena... Eu achei que ia ser no final, né? Todo mundo acha, ele vai estar perdendo. Ele vai estar perdendo uma luta mais pro meio e pro fim. De repente ele surpreende mostrando que foi... Não, é logo aqui. É logo aqui. Mas eu entendo, realmente. Você entende o que você quis dizer. Tipo, você gostaria que tivesse desenvolvido melhor esse início. Porque não parece tanto... Isso vai de costume também, que a gente tá acostumado os filmes começarem, daí tem os créditos iniciais e tudo mais. Esse parece que você pegou o segundo episódio e já tá rolando. Acho que é proposital mesmo. É proposital. É, proposital. Mas assim, ele começa em, talvez, a meu ver, é o mais quadrinhos. Sim, com certeza. No sentido de, tipo, a Fortaleza da Solidão já ter os robôs. Não tem medo de assumir nada dos quadrinhos, das loucuras. Você vê que a Fortaleza da Solidão dele tem um design que lembra os filmes do Richard Donner, aquele design mais. Só que ela tem aquelas coisas no laboratório do Superman. Cara, pega muito aquela coisa do Grant Morrison, do Grandes Astros, né? Sim, que inclusive foi um dos quadrinhos que serviu de inspiração. Pro... Foi esse, As Quatro Estações. Teve até a questão algumas cenas que lembram muito a animação dos anos 40. Sim. Ele segurando o prédio, assim. Sim. E o prédio não caído lá. Vou falar real pra você que eu tinha quase certeza que ia ter o momento dele levantando um carro. Mas tem umas poses bem iguais, cara. Eu achei que ia ter aquele momento, exatamente um momento igual dele levantando um carro. Cara, outra parada que eu achei animal também é que ele não tem medo de colocar outros heróis e colocar um kaiju no... Colocar um kaiju, né? Mas assim, eu vou tentar... sem ordem cronológica. Vou tentar, porque eu também não sei se eu consigo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Realmente ele se inspirou nos Grandes Astros e no Quatro Estações, além de outros quadrinhos, né? Tem até um quadrinho que ele se inspirou meio que em uma página. Caramba. Pra fazer uma cena. Aí aparece ele caindo na neve, aí ele... É muito legal isso, né? Porque, tipo assim, a meu ver, né? Ele cai na neve, aí aparece o Krypto. Aí o Krypto leva ele de volta pra base, pra na base ele tomar uma rajada de luz solar, se recuperar, e ele já volta pra luta. Tipo, é muito da hora isso, né? Tipo assim, é como se ele fosse um round 2, tá ligado? Round 2. Tipo assim, ele toma um cacete e fala, não, vou voltar lá. Aí ele vai, recupera e voa de volta, né? Aquela luta já começa a mostrar muito do que é o Lex Luthor naquele mundo. O ator tá muito bom. Né? Porque o Lex Luthor, ele tá no alto de um prédio monitorando a luta. Você vê que aquele robô o tempo todo tem várias câmeras, tal, uma equipe gigante assim, o Lex faz isso, faz aquilo, não sei o que, tal. O cara tá muito bom, né? O cara tá muito bom como Lex. Ali é interessante porque eles falam que durante 3 anos dele como Superman, ele nunca tinha perdido nada. E ali é a primeira vez que ele encontra alguém que conseguiu derrotar ele, né? Então aquilo muda muito até o parâmetro das pessoas quanto a ele como herói, né? E até ele quanto a ele mesmo, né? Porque ele pensa, putz, passei 3 anos imbatível, de repente agora... Deu ruim, né? Agora, tô pensando, ele já conhecia os outros heróis? Já, né? Já sim. Tá. Na luta do Kaiju, que você comentou... ele já se conhece. Eles vão pra um prédio, assim, e o Guy fecha todas as janelas e eles começam a conversar. Eles até sabem que ele é o... Sim, porque é 3 anos. Aí depois mostra ele lá na casa da Lois, fazendo jantar pra eles, né? Mostra que ele já tem um relacionamento de alguns meses, Cara, né? a Lois tá ótima também. Nossa, aí que eu falo, cara, pô, seria maneiro ter mais cenas com eles, cara. Seria legal. Isso é uma coisa que me pegou também. Aquela cena inicial dele e da Lois, ela é bem legal, né? Ali já mostra muito, né, que eles estão se relacionando há 3 meses e tal. Ele faz um jantar especial, né? É até engraçado que ele fala assim, tô fazendo o seu preferido, café da manhã no jantar. Ela, não, esse é o seu, É né? o seu favorito. É o seu favorito. Ele, tudo bem e tal. Você achou legal a entrevista? Que remete um pouco. Mas sabe o que eu achei legal essa entrevista? Porque dá a sensação de que ela tem muitas camadas. Tipo assim, em primeiro plano você tem uma entrevista da Lois como uma jornalista super respeitada.
indo entrevistar um cara que é o Superman, que no momento é a pauta da vez, né? Só que ao mesmo tempo tem a camada também do relacionamento deles dois, porque ali ela fala que ela não é uma pessoa muito que se apega e tal, e ela tem dúvida se vai dar certo eles dois juntos. Ela tem um modo de vida e o Clark tem outro, e aí ela fica pensando se aquilo vai dar certo, não só pela forma como os dois são, mas também o fato do Clark ser o Superman. E depois traz também o aspecto do Superman em conflito de saber como usar os próprios poderes. Porque ela fala da questão da guerra, que ele foi lá, acho que uma hora que ela vai indagando, e uma hora ele fala assim, vidas estavam no jogo. Né? Eu não fui lá por questões disso ou daquilo, foi pra salvar pessoas, né? Até tem uma reunião no Pentágono que falam que ele fez aquela missão um pouco desajeitado. Ele falou assim, tá, ele fez uma coisa, digamos assim, não da melhor maneira, mas ele sabe que ele é bom e que ele tá do nosso lado. Basicamente isso que eles falam, né? Então eu acho que essa conversa que ele tem com a Lois, ali tem muita coisa que explica o que é aquele Superman naquele mundo. Então por isso que eu achei essa cena... Vai dando uma ideia do que tá rolando, né? No ao redor, né, também. Mas concordo, gostaria de mais cenas deles. Sim. Depois dessa tem só mais uma, que é muito legal, que é aquela cena que tá o bicho da quinta dimensão, pois é. O pau queimando lá atrás. E a gente tem uma cena curtinha no Planeta Diário, né? Podia ter um pouquinho mais. Né? Isso me pegou, eu queria mais tempo de Planeta Diário. Eu também, cara. Mais tempo explorando o Perry, mais tempo explorando o Jimmy. O Jimmy até que tem bastante tempo. O Jimmy tem uma side mission lá. O Jimmy tem a side mission dele. Cara, aí que tá. O filme chega um momento que cada personagem vai ter uma missão muito própria, né? Sim. E o Superman acaba ficando até um pouquinho de lado no momento que ele tá preso. Mas ele tá preso, né? Sim, ele tá preso. Faz sentido. Não, mas ele fica de lado. Boa parte do tempo de tela fica pra outros personagens. Núcleos, né? Essa parte é interessantíssima, né, cara? Porque quando a gente falou, o filme é quadrinhos... Cara, era aquilo que eu queria. Bicho gigante, outra dimensão, herói, vilão maluco, e outros heróis, poderes e... É isso que eu queria. Legal. E o filme vem com tudo, assim, entrega tudo isso, né? Trilha sonora boa. Ele usa um pouquinho da trilha do antigo, né? A trilha sonora do antigo reeditada, né? Porque ela é com guitarra, né? Muda um pouco esse... Sim. Mas tem umas músicas legais mesmo. Tá. Daí a trilha não original, as músicas mesmo. Músicas. Sim. James Gunn, ia ter. Ele sempre coloca, né, cara? Ia ter música, né? Os momentos musicais do filme. Com certeza se Cara, pra você ver que é um filme do James Gunn, porque tem equipe disfuncional, tem a música, tem o pai mentindo pro filho da origem dele, que vem do Guardiões 2. Mas eu achei legal porque, por exemplo, certeza que se tiver um Director's Cut, vai ter muito mais cena com música. Com certeza. E o que você achou da mudança do Jor-El? Eu não curti muito não, cara. Não, eu acho que aquilo não é o que tá aparecendo. Pode ser. Vai explicar depois. Eu acho que vai explicar depois e o Jor-El, na verdade, ou vai ter uma terceira parte, porque, por exemplo, no começo do filme ele conhece um trecho inicial da gravação, que fala que ele foi enviado pra Terra pra meio que ser o herói da Terra. Depois, no segundo trecho, fala que ele foi enviado pra cá pra repopular, pra dominar, ser o governante e tal. Eu acho que é capaz de ter mais um trecho que vai meio que fazer a redenção do Jor-El com relação a esse segundo trecho. Pode ser. Então eu acho que ele deixou jogado justamente pra isso, sabe? É muito estranho, né? Você vê... É muito estranho. Claro, mas tem nos quadrinhos, sim, tudo vai ter nos quadrinhos. Mas isso não responde que é estranho. Na cronologia, né? Ele briga primeiro com o martelo do país lá, ele perde. Aí depois eles querem criar mais uma distração, né? E aí eles soltam um bichinho na cidade, né? Essa cena é legal. Porque o bichinho vai virar o Kaiju. Aí, enquanto o bichinho tá lá e ele tá lutando com o Superman, eles vão pra Fortaleza da Solidão, né? Aí que tá um ponto legal. Você falou que é a única base que tem de segurança. Porque você falou assim, essa base, ela só vai abrir com o Superman. E como abriu? E como abriu com o Lex Luthor, né? Cara... Sendo bem sincero, na hora eu falei, esse cara de máscara é um clone dele. É um clone dele. Dá pra sacar um pouquinho. Na hora dá pra sacar, tá ligado? Mas ainda assim deixa a base interessante, porque você falou assim, ele só conseguiu abrir essa base porque ele tinha um clone do Superman. De outra maneira ele não abriria. O que você achou do clone? Você achou legal? Eu achei legal porque eu acho que ele vai virar o Bizarro. Eu também acho que ele vai virar o Bizarro. Eu acho que ele vai virar o Bizarro. Bom, então ele chega lá, ele vai pra Fortaleza da Solidão, que ele destrói tudo e tal. Em um momento vira meio ameaça fantasma, né? Que tem 1 milhão de coisas acontecendo. 1 milhão de coisas, o conflito na política, país, outra... Daí ele tá lutando com o clone, daí enquanto isso tem a fenda se abrindo. Não, a fenda não é agora. Não, mas ao mesmo tempo que tá rolando. Não. No final. Não, mas isso não é o final. Tá. O Kaiju não é o final. Essa parte, assim, ele luta com o martelo, tem a cena da Lois, depois, se não me engano, a cena do Kaiju, que é quando o Lex tá na base, ele consegue pegar o restante da gravação. Aí ele pega e solta a gravação em rede nacional enquanto ele tá lutando. Sim. Que é o momento em que, quando eles entram naquele prédio,
que o Guy, ele pega e faça um harém e multiplique o DNA, seja governante, você tem um harém? O Guy é muito bom, né? A primeira coisa que ele fala, você tem um harém? O Metamorfo tá bacana. O Metamorfo tá legal, cena incrível, cara, né? Ele rouba a cena, né? Ele tá muito maneiro. A menina que faz a... Aparece pouco. Aparece pouco, mas eu gostei. Achei que foi uma boa escolha, cara. Achei estranho o grito. Eu não lembro disso. Ela... E é uma atriz boa, cara. Ela fez Last of Us. Sim, ela é uma mulher gavião, tem um grito. Tem um grito. Você lembra? Eu não lembro disso. Eu não vou lembrar. Whatever, todo também. mundo tem um grito. Whatever. Mas aí... Não, mas é um grito meio Xena, precisa guerreira, sim. sabe? Que ela dá um grito na hora do ataque. Eu achei interessante, tipo, tem hora que ela pega o cara, assim, o governante, e o cara falou assim, você não pode me matar. Ela, mas nem todo mundo é igual ao Superman, ele solta ele, eu falei, caralho, meio authority, né? Meio authority. A engenheira lá, a vilã, é da authority. Tanto que a deixa que pode ser que tenha o filme, né? Sim, pode ser que tenha o filme. Sabe um ponto que, principalmente na sessão que a gente foi ver, que eu achei um pouco curioso? Não estranho ou ruim, mas curioso. Que passou o trailer da temporada do Pacificador. Verdade. Daí você fica imaginando, caramba, será que vai ter uma conexão com o filme? Porque é o mesmo universo, né? Não, o Pacificador aparece no filme. Sim, então, mas será que vai ter alguma coisa, tipo, algum personagem recorrente que vai voltar? O pessoal da Liga vai voltar, né? Pode ser. Porque o Pacificador, ele aparece no filme. Tem uma hora que o cara tá num programa de TV assim, aparece o Pacificador sentado. Bem lembrado. Relaxa, tá tudo conectado. Mas eu achei assim. curioso passar um trailer de uma série de TV no cinema. No cinema. Eu, particularmente, não lembro de ter visto antes. Também não. Bem estranho. Só falar um ponto curioso também, que é... A primeira aparição dele é no filme do Esquadrão Suicida, que é conectado com o universo do Snyder, né? Com o Snyderverse. Uhum. Ou não? né? É porque no final dizem que a Liga aparece, né? A Liga do Snyder aparece, primeira temporada, então logo teria ligação com aquele universo. Pode ser que tenha ligação com aquele universo. Eu acho que ele vai fazer aquele negócio, tipo, vamos manter o que o pessoal achou legal. E vamos continuar daqui, né? Até porque pode ser que alguns personagens daquele Esquadrão Suicida, você acha que tem potencial pra voltar em algum momento? Eu acho que a Arlequina, muito famosa, né? Muito famosa. Em resumo, né? É nesse momento que ele meio que ele desmascara, entre aspas, o Superman, né? Joga aquela gravação. Bom, é o que vai acontecendo, depois a gente vai ter nos decorreres do filme, que culminam, né? No Superman encontrar o Metamorfo e acabar indo fazer parte da Liga depois. O filme tem a questão da guerra entre dois países, depois você descobre que o Lex está manipulando aquela guerra para criar uma motivação para tentar pegar o Superman e tal, que acaba sendo uma crítica até ao que vem acontecendo no mundo atualmente. Depois, os personagens estão muito bons, acho que a Lois está muito boa, o Superman está muito bom, o Lex está muito bom. Cara, o Nathan Fillion como Guy Gardner tá muito engraçado. Dá muito, cara. Muito bom. Combinou muito. Ele é babaca igual o quadrinho, né? É assim, é a liguinha, né? É a liguinha. Tem aquela cena que o Superman não consegue resolver o conflito, porque ele tá tentando resolver a questão da fenda, né? E ele manda a Liga lá, né? Aí o Metamorfo vai com eles, né? Aí o Metamorfo faz lá, tipo assim, eu não quero esse cara no grupo. Na Gangue da Justiça, ele, Gangue da Justiça é maneiro. Ele, tá dentro. Porque ele é o único que defende esse nome, né? E o Maxwell Lord aparece, né? Que nos quadrinhos ele que banca a liguinha. Sim. Inclusive acho que o prédio que eles entram depois do Kaiju é dele. Se não me engano é uma coisa assim. Ou é do Besouro Azul? Eu não lembro. Eles entram num prédio. Eu acho que é do Maxwell Lord. Mas sabe o que eu achei legal? Tem uma sede da Liga. Que é do Super Amigos. Do Super Amigos. É muito legal, cara, ter trazido isso. E eles fazem uma inversão, porque nos quadrinhos essa é a terceira versão da Liga. Da Liga. A Liguinha não é a primeira versão. Não é. A Liguinha já tá já é bem 15 formações pra frente. Na morte do Superman é Liguinha. Começa nos anos 80, vai ter nos 90, ali. Mas assim, não é a primeira. E aí eles inverteram como se esse fosse o protótipo. Sim, inverteram porque estão prometendo uma série do Lanterna, né? Que vai ser o Hal e o Jones juntos. Vai ter a Supergirl também. A gente não sabe como é que vai ser, se vai ser uma série, um filme, não lembro. Acho que vai ser filme. Vai ser um filme, né? Por enquanto foi isso, né, que eles apresentaram. Foi isso. Talvez tenha o Authority. E aí fica o bizarro. O que a gente imagina. Ele falou, 300 anos que heróis existem, né, no texto. Cara, dá pra fazer umas coisas no passado, né? E eu acho que é bem capaz deles virem pra fazer umas coisas no passado, assim, cara. É capaz, viu? Porque, que nem a gente conversa, né? Pode ter uma trilogia de um herói específico dentro daquele universo, mas que ela não tem Sabe o que seria maneiro? Ela tem uma conexão na timeline, mas não uma conexão de história. Mostrar que tem heróis das antigas. Tipo, sei lá, fazer um filme da Sociedade da Justiça dos anos 40, né? Alguns personagens, assim. Mas por exemplo, eu fico pensando que poderia ter, tipo,
um filme se passando no passado, que ele tá na mesma timeline, no mesmo universo, mas a história não precisa necessariamente ser conectada. Poderia aproveitar, né? Acho que seria legal mesmo. Esses 300 anos tem bastante... Aquele episódio da Liga da Justiça que eles voltam pro Velho Oeste. Daí tem os heróis da Pulp, assim, do Jonah Rex, aquele El Diablo, né? Que eles fazem meio que o Sete Homens no Destino, só que com a Liga. Que eles até aparecem na Crise das Infinitas Terras também. Precisa brincar com essas coisas, brincar com a timeline do negócio. O próprio desenho da Liga da Justiça também tem aquele momento que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ah, sim. Aí, arco... onde o Sargento Rock aparece e, cara, em vez de fazer um filme de guerra genérico, faz uma aventurona legal, tipo Indiana Jones, assim, ou os 12 Condenados, sabe? Pode ser que tenha. Eu acho que agora o James Gunn tá abrindo margem pra muita coisa nesse universo, né? Cara, eu fiquei muito empolgado com o filme, eu gostei muito. E abre o universo, né? Abre o início de universo. Remetendo ao início também, eu acho legal, porque dá a sensação de que não é um universo que tá começando, mas é um universo que ele tá vivo. Ele já tá vivo, ele já tá rolando. rolando. A gente começou a ver ele agora, mas ele já tá acontecendo, sabe? E não dá pra negar, foi um negócio muito arriscado. E eu vou te falar uma coisa, cara, sei lá, você vê o início da Marvel, por exemplo, com o primeiro Homem de Ferro, dá a impressão que a partir dali eles foram escalando as coisas pra... Esse ele já começa a bombar. Já começa com aquele universo ali funcionando, né? O desenho da Liga da Justiça, ele começa assim também. Assim, se for pra pensar que ele começa com o Batman... não, claro, mas eu digo assim, o desenho da Liga. O desenho da Liga, sim. Né? O episódio 1 da Liga já começa com tudo. Mas realmente, antigamente já tinha tido animação do solo do Superman, animação solo do Batman, né? E nessas animações outros personagens já tinham aparecido e tal, né? Aí no desenho 1 da Liga, tá tudo acontecendo. Tipo... Eu fico imaginando como eles vão apresentar o Batman agora. Nesse universo. O James Gunn vai ter um Batman próprio, né? Que falou que não vai ser o Robert Pattinson. Não, o Robert Pattinson nesse momento já tá com o roteiro do Batman 2 pra vir, mas eles não começaram a filmar, né? Acho que nem tá em pré-produção, só o roteiro mesmo. Sim. Não sei nem se vai ter um terceiro filme, porque do jeito que estão caminhando, vamos esperar até 2021 pra lançar. Cara, eu vou te falar que eu acho difícil até ter um... Claro, depende do sucesso do filme, pelo personagem talvez tenha, mas ter um Superman 2 nos anos mais... próximos aí. Eu acho que vai ter um outro Superman mas ainda. Não tão agora, acho que ele vai focar nos personagens. Talvez ele apareça no da Supergirl agora. Como eu falei, acho que agora talvez o próximo longa pode ser que seja da Supergirl. E talvez um Superman 2 seja uma proto-Liga da Justiça. O Superman 2 pode ser uma proto-Liga da Justiça. E vai ter a série dos Lanternas Verdes e vai ter o filme do Supergirl. Essas coisas já estão confirmadas. Sim. Então acho que isso vai trazer o que a gente talvez esteja em dúvida. Mas falando do filme, voltando um pouco ao filme... Cara, é um filme que, como ele inicia o universo, é muito difícil. Porque você sai da sessão e você começa a imaginar, o que pode vir agora, né? Agora. Porque isso é uma coisa legal de filme que inicia o universo, né? Você sempre sai pensando em 1 milhão de possibilidades, né? Porque tem 1 milhão de possibilidades. Tem 1 milhão de possibilidades. Mas eu achei legal, por exemplo, no final do filme, conseguirem desmascarar o Lex, mostrando o envolvimento dele com todo aquele esquema da guerra e do porquê que as coisas estavam acontecendo. É um plano que o Lex teria. É um plano que o Lex teria. É um Lex muito inteligente, muito mal. E voltando, mas em questão de inspiração, uma história muito Era de Prata. Pô, tem os macaquinhos digitando fake news. Mano, aquilo é muito engraçado. Porque aquilo também remete àquela coisa que... sendo uma teoria que fala que se você colocasse não sei quantos macacos pra digitar computadores, uma hora sairia um livro completo. Seria Shakespeare, né? Seria uma frase assim, né? Então talvez eles tenham remetido a isso, né? Tipo, esse monte de baboseira da internet, uma hora pode ser que vire alguma coisa, mas até lá é um monte de baboseira. Até lá, um monte de baboseira. E aquela prisão é interessante porque é um mundo todo cúbico, todo diferente, né? É um universo. É um universo ali, e você vê que o Metamorfo tá lá dentro, várias outras criaturas lá dentro, né? Tipo, vários outros personagens lá dentro, né? E aquilo ali também já te faz pensar, meu Deus, isso aí um dia estoura. Pois é. Que loucura que não vai virar, né? E, tem crítica política também, né? De país invadindo o outro, guerras contemporâneas, né? Eu achei que ficou bem encaixado. Eu vi um pessoal reclamando, eu achei que ficou bem encaixado. Bem encaixado. A questão de um super empresário influenciando esse tipo de coisa e usando de tecnologia pra... Cara, é que tem a questão do Lex foi descoberto como vilão, mas que potencial seria ele virasse presidente, como foi nos quadrinhos? Cara, a questão é que isso não precisa de ser descartado. Isso pode acontecer ainda, porque, mano, olha o mundo que a gente vive, tá ligado? Então... realmente, não é muito verossímil. Mesmo após aquilo, dá pra acontecer, tá ligado? A galera apoiando o maluco, né?
Mas é interessante porque o filme, quando vai caminhando mais pro final, mesmo depois que o Superman dá aquela redenção, no próprio filme ainda fica em aberto essa questão da mensagem. Porque quando ele sai lá e ele acaba voltando pra casa dos pais dele, tem esse momento do Superman humano, né? Que ele volta e tal, ele encontra o pai dele, o Jonathan Kent, eles sentam lá do lado de fora, ele fala assim, tudo bem, aquela mensagem, é verdade a mensagem. Cara, posso confirmar uma coisinha? Não, que eu falei Maxwell Lord, mas eu confundi o nome, eu acho. Não, acertei. É que Maxwell Lord e o Besouro Azul se chamam Ted Cord. E eles fazem parte da mesma equipe. E o nome é igual. Vai te fuder, né, velho? Então, quando ele volta pra casa dele, na fazenda, o Jonathan Kent fala assim pra ele, tipo, cara, o que vai definir quem você é são as suas escolhas. Diferente da mensagem que veio contigo, do porquê te enviaram pra cá, né? A partir de agora é o que você escolhe ser um herói. E eu acho que isso fala muito sobre a questão do Superman. Porque o Superman, ele tem poder pra virar todas essas versões que a gente vê, né? O Omni-Man, ou do The Boys, o Homelander, né? Ou da própria DC, que tem o... da Terra 2, né? A Terra 2. Ele fala, né? Ele escolhe ser o herói e tal, né? Depois ele vai pro conflito final, ele descobre que o cara é um clone dele. Aí fica ali aquela coisa meio bizarra, que eles chamam de Ultraman, né? E o Ultraman é o nome do Superman da Terra 5, se não me engano, que é um vilão mesmo. E simplificaram muito, Simplificaram muito, né? E ele cai naquela dimensão, então pode ser que ele volte como bizarro. E é interessante que aquela criatura que os caras lutam enquanto ele tá em casa conversando com a Lois, os caras estão lutando, eles falam que é uma criatura da quinta dimensão. E as coisas da quinta dimensão envolvem o Mr. Mixed e o Batmirim. E o Batmirim. Então pode ser que tenha, né? Cara, tem que ter o Batmirim. Bom, o fim do filme é muito legal, né? Porque depois que ele já resolveu todas as questões, e é quando toca a música do Zed Burroughs, né? Cantada pelo Iggy Pop, né? Que é muito legal essa música, que ele tá deitado assim na fortaleza. E ele tá vendo as memórias E ele fala assim, toca de novo a mensagem dos meus pais. E, tá bom. Aí você pensa que vai ser a do Jor-El, e na verdade é a do Jonathan Kent da Marta. Tá se reconfortando. É tão bonita lá. essa cena, cara. Como ele vem num álbum de família. Aquilo ali mostra que Krypton é uma parte da origem dele, mas ele não é só aquilo, né? Ele também é o crescido na Terra, ele ter escolhido ser um humano. Isso também quando ele fala com o Lex, né? Que o Lex fala assim, você é um alienígena, não sei o que. Eu sou igual a você, eu acordo com medo, eu falo todas aquelas... Você fala, mas é clichê isso aí. É um pouco, mas cara, faz sentido. Não, mas tá definindo os personagens, né? Ele fala, ele é um Superman, e isso é uma coisa que tem muito no Superman 4 Estações, né? Que é um Superman com um certo conflito interno. Porque no 4 Estações ele fala, tá bom, eu vou assumir o papel de herói. Mas era isso que eu queria pra mim mesmo. Ele vem o conflito, né? Que ele volta pra Smallville. Ele fica pensando, será que era isso mesmo que eu queria pra mim? Ou eu tô fazendo isso porque eu sou o único que pode? Então tem esses lados, assim, né? Do Superman. Achei muito da hora nisso tudo. Aí toca a música no final e, putz, cara, que da hora. É bem legal. Nossa, é muito legal. Mas é muito legal essa conversa aí com a Lois, né? Tipo, ele gosta de umas bandas nada a ver. Sim, e ela, não, isso é punk rock. Isso não é não, cara. Isso é punk rock, cara. Quer falar dos pontos que você acha negativos do filme? São esses. Acho que eu gostaria de ver mais, porque os atores são muito bons. Eu queria ver mais deles, eu queria uma parada mais calma. Vamos explorar um pouquinho mais o Planeta Diário, né? Concordo, o Planeta Diário ficou muito de lado. Essa parte do Jor-El eu não curti tanto. Se for isso mesmo, sei lá, eu acho que foge muito do personagem, mas... Se for isso, foge muito. A questão não é nem, talvez, levantar que o Jor-El seja alguém que não tenha defeitos. Acho que você pode, talvez, mostrar que ele fosse um cara meio arrogante, talvez alguma coisa assim, mas ele ainda é um cara que queria salvar o filho dele, salvar de alguma forma. Sabe, é um cara benevolente ainda. Agora, o Homem que Tem Tudo, uma das inspirações também do James Gunn pra essa história em quadrinho. Sim. Ele, quando vai pra Krypton, tem um Jor-El bem complexo. Eles dois estão em conflito. Sim. Então, pode ser que tragam esse Jor-El um pouco mais conflituoso, mas eu entendo o que você quer dizer. Aquilo ali quebra um pouco, né? Não, porque aí tem um salto muito grande dele ser um cara meio abaquinha pra um cara que quer dominar o planeta. Né? É um salto um pouquinho. E nem faz sentido pra filosofia de Krypton, né? Não. Um planeta diferente nesse sentido. E eu acho que o próximo filme do Superman, se não fosse... Acho que já se um outro diretor que não o James Gunn pra continuar
retomar essa coisa do tipo... e não cansar o cara também, né? Porque não fica uma coisa cansativa. Eu acho que agora o James Gunn, talvez ele vai dirigir o primeiro filme do Superman, talvez um outro filme de um outro herói, e depois futuramente mais alguns. Mas acho que no geral ele vai agir com uma mente criativa por trás do DCU, sabe? Sim. E talvez ele não dirija todos os filmes, às vezes também não produza todos os filmes, mas acho que ele vai estar o cara por trás que vai organizar a coisa, sabe? Eu acho que ainda entra naquela coisa, tipo, a gente pensa muito no que tá por vir, mas... eu não senti tanto que tem alguma cena tão espetacular, assim, ou tipo... Cara, eu achei alguns efeitos, umas cenas de voo um pouco estranhas, mas aí também chatice. Não, porque eu ia falar que as cenas de voo é uma coisa que eles sempre acertam, pelo menos pra mim, né? Ah, sim. Claro. Até no Man of Steel eu acho que as cenas de voo são legais. E nesse filme eu achei muito legal, porque tem hora que mostra ele voando, meio que uma câmera meio em primeira pessoa, assim. Eu achei aquilo muito da hora, tá ligado? Nossa, eu achei um pouco estranho que no momento a câmera fica indo e voltando. Eu achei da hora isso. Mas assim, claro, né? Eu entendo. Cara, o núcleo do jornal, que é uma coisa que nos outros filmes é bem abordada, nesse eu achei que ficou de lado. O único momento, assim, que tem um pouco mais do jornal são as partes, a side quest do Jimmy, que a menina, ela chama Tess Marker, né? E ela tem um caso com o Jimmy, aí ela manda pra ele umas fotos, né? Na hora que ele olha as fotos, os planos do Lex, que é com isso que eles conseguem levantar o plano do Lex e entender qual era o que ele tava fazendo, né? E ao mesmo tempo, tem uma hora que eles trazem o Jimmy, trazem a Lois, trazem o Perry, trazem até o Lombardi. Né? Depois eles vão para um avião, vão para a nave do Senhor Incrível, né? Sim. E depois eles vão embora. E aí lá que eles montam o artigo que vai mostrar tudo que o Lex estava fazendo, né? Os crimes do Lex. E não sendo só ali que o jornal tem essa importância. Tudo bem que é uma importância legal, né? Porque se não é eles fazerem aquilo, o Lex ia continuar, né? Se não é o Jimmy conversar com a menina passar para eles informações, ele e a Lois checarem tudo, montarem um artigo, passar pelo Perry, publicar. E daí sim, né? Entender o que é o Lex Luthor naquele universo. Escancarar o que ele tava planejando, né? Mas ainda assim, foi uma coisa que ficou muito, Cara, eu espero que na continuação eles vão pra um lado mais do vamos fazer uma aventura do Superman que explore mais esse personagem. Sei lá, coloca o Brainiac, sabe? Não precisa ser uma coisa que vai... Já criou o universo. Você não precisa ficar... Eu acho que o próximo é bem capaz de ser o Brainiac, viu, cara? Mas sabe fazer uma coisa mais contida com isso, assim? Nem todo filme precisa ser... Pô, sei lá, você olha pros filmes que a gente falou, do Super-Homem ou do Sam Raimi lá, que... Sabe, não tava querendo criar Você já criou o universo. Já criou o universo, Esse cara que você criou, ele pode aparecer no Liga da Justiça. Mas faz um segundo filme agora ele já tem ritmo, né? Faz um segundo filme fechadinho. Isso é uma coisa que eu acho legal, realmente, porque ele já não precisou fazer aquela escalada pra chegar em algo global. Já chegou em algo global. Agora a gente pode voltar um pouco. Mas assim, falando no geral, cara, gostei muito do filme. Sim, um bom início, Nossa, né, cara? saí muito empolgado. Assim que der eu quero assistir de novo, gostei bastante. Mais alguma consideração? Tem uma consideração, falta um jogo. Falta um jogo. Tem jogo do Superman Returns, tem jogo de Nintendo. Cara, o Returns foi o último de filme. Eu não sei, mas acho que o Man of Steel não teve jogo. Ah, eu acho que não, cara. Eu não lembro, tem que dar uma olhada. Mas tem linha de bonecos. A esperança. Tem uns bonequinhos. A esperança. Mas tem um boato de um jogo do Superman. Não é do filme, mas tem um boato de um jogo aí. E com isso a gente termina nosso programa sobre o Superman no cinema, ou parcialmente, né? Parcialmente, que tem muita coisa ainda. Como é um personagem que a gente gosta e uma temática que a gente gosta, a gente vai voltar e vamos falar... Inclusive, faltou coisa pra falar sobre os filmes que a gente já falou. Exatamente. Então, possivelmente a gente volte nessa pauta, não só porque a gente vai voltar pra falar de filmes, mas a gente vai voltar a falar das animações, dos quadrinhos, voltar a falar de quadrinhos, pra falar de outras coisas aí que envolve. E também porque esse universo do James Gunn tá só começando. Exato. Então, possivelmente a gente volte pra falar de outras coisas, né, envolvendo isso. Então, por hora é isso e até mais!